Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast História de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento. E aí, meu povo lindo, tudo bem? Tudo! Viu que agora a gente acertou a média da batida, da né? batida. Não tá nem tão fraca, nem tão forte. Nem tão fraca, nem tão Perfeito. forte. Perfeito. Episódio 156, cara. Sim. O último episódio foi o 155, foi com a Luciene. Sim, sua Luciene best. Junger, minha amiga de 20 anos, cara. Sabe, todos os meus verdade. podres, revelou tudo. Mentira, não revelou nada. Quando acabar esse aqui, você volta lá e assiste. Luciene também tem um problema aí de esquecer umas coisinhas, de errar. Um negócio com mala, assim, uma coisa... Hoje também teremos uma convidada assim, nessa pegada. Mas fica aí, não mostra não, por favor, tá, Parker? Segredo de Estado. Temos uma novidade aqui a partir desse episódio, que é o seguinte. Ao longo do episódio vai aparecer um personagem em algum lugar. Qual personagem? Não vou te falar. Você que vai me contar nos comentários qual é o personagem que você viu por aqui. Em algum momento. Aonde? Não sei. Pode ser atrás de mim, Tipo pode esse ser em exemplo mim. que eu fiz agora aqui. Tu não viu, não? Não vi. Aqui, ó. Ó, Ah, ó. perfeito. Eu? Exato, entendeu? Tipo, isso aqui vai aparecer, tipo, uma piscada, não sei. Também não sei, você que vai me contar nos comentários, tá bom? Então, vendo o personagem, você bota aí nos comentários. Eu achei fulano de tal, não sei aonde. Beleza? É um joguinho aqui que a gente Perfeito. criou pra gente ter essa interação. Gostaram, meninos? Contamos com vocês. Tá, é isso, a novidade do dia. E uma coisa que não é novidade são os Perfeito. nossos recadinhos. Que isso, cara? Não, aqui, ó, Que prazer. isso? Tata Werneck. Prazer. Uma coisa que não é novidade são os nossos recadinhos. E não é novidade para todo mundo que nos assiste que temos uma agência de viagens. Perfeito. Chamada Parques Express. E nós comercializamos ingressos para todos os parques. Disney, Universal, SeaWorld, Califórnia também, se você precisar. Se você quer elevar sua experiência dentro de um parque da Disney, você precisa conhecer o guiamento virtual, que é o serviço que faz com que o seu grupo ou família não enfrentem as longas filas dentro dos parques, né? Lá no Instagram, @ParquesExpress, tem vários depoimentos de clientes agradecendo a gente durante o dia no parque, falando, olha, consegui fazer todas as atrações que eu queria, não enfrentei as filas, consegui almoçar bem, ter tempo para almoçar, ter tempo para ir na loja. historiadeorlando.com.br/WhatsApp. Manda mensagem pra gente que as vagas são limitadíssimas para esse serviço. Perfeito. Perfeito? Eu quero saber se dá pra ficar sem carro em Orlando. Eu não sei se eu vou de coral ou não. O Parker normalmente não me acompanha. Ixi, vamos tentar hoje. 1, 2, 3 e... Orlando é uma cidade... Ele não fala nada, tá vendo? Ele não fala nada. O que eu quero dizer que o Parker não fala, o Parker é nosso editor, videomaker aqui, que Orlando é uma cidade que foi feita para você não ficar sem carro, Mariana. Todo mundo que vai para Orlando... Eu também falei diferente só pra sacanear. Ok. Todo mundo que vai para Orlando aluga carro, cara. Isso é muito normal lá. E a gente tem um parceiro de carro, que é a Trinos Rent a Car, cara. O escritório deles fica do lado do aeroporto. Empresa de brasileiro. Vai falar com o Bruno. É um querido, é um amor. Ele entrega o carro em mãos pra você. Mostra todo o paranauê do carro, como é que funciona. Se você falar que veio aqui do História de Orlando, você participa de uma promoção exclusiva. Alugando o carro por, no mínimo, 7 dias, você pode escolher ganhar a locação da cadeirinha infantil, se é com criança é obrigatório, ou ganhar um chip de dados de internet, se for adulto terráqueo, morar na Terra e o mundo não estiver acabando. É obrigatório também ter internet. Perfeito. Pra você usar lá fora dos parques, no carro e tal. historiadeorlando.com.br/trinos. Pode falar com o Bruno, manda um beijo pra ele que a gente tá com saudade dele. Atendimento de primeira, cara. Perfeito. Perfeito? Agora eu quero saber com quem eu falo pra ficar numa casa linda, maravilhosa, confortável, que eu já estou morrendo de saudade. Tá com saudade? Eu Eu também sofro. tô. Tô com saudade também. Saudade da Daquela casa. energia, sabe assim? Tem uma energia diferente, boa demais. E ficar em casa em Orlando, cara, é muito bom. A gente fala com propriedade porque a gente tem ficado nas últimas vezes, né? A gente tem um parceiro que é Seu Sonho na Disney, cara. É uma casa que tem 5 quartos. Ela tem banheiro pra todo mundo, uma cozinha grandona, uma sala grandona. Piscininha, pode ser aquecido ou não, né? Fica 5 minutinhos de um Walmart, cara. Uma reta só, você vai no Walmart, tem que fechar 11 da noite. E fica pertinho dos parques da Disney, cara. Dentro de um condomínio. Vale muito a pena. Se você puder proporcionar essa experiência para sua família ou para o seu grupo, a gente recomenda. historiadeorlando.com.br/Seu Sonho na Disney. Pode mandar mensagem para Elaine, casa de brasileira, lá de Niterói. Casa em Orlando, mas Elaine Perfeito. é de Niterói, só para deixar isso bem claro. Show. Respira pra chamar a nossa convidada linda. Beber uma aguinha. Beba água. Nossa convidada lindíssima de hoje. Meio Dory, mas... Que Quem isso? não é, né? Quem não é? Eu não sou. O quê? Eu não sou.
Ela é amiga da Fernandinha e da Renata. Ótimos maus elementos que já vieram aqui. Só pra avisar vocês, vamos ver se ela é também. Com vocês, Júlia Guedes! Uhul! Obrigado por ter vindo, Júlia, de coração. Obrigada a vocês. O que a gente sempre pergunta pros convidados aqui é como é que começou o start deles numa viagem para Orlando, para os parques, né? Eu sei que você fez CP, você trabalhou lá, a gente vai contar no detalhe, mas eu quero falar da Julinha. Julinha. Pequenininha. Julinha, Little Julie. Gostou? Perfeito, gostei. Você, desde novinha, você teve alguma paixão, alguma vontade de ir ou você foi direto para trabalhar? Conta um pouquinho dessa história pra gente, vamos voltar um pouquinho. Então, eu acho que assim, como toda criança, a gente cresce nesse mundo da Disney, assim, assistindo os filmes e se encanta pelas histórias, por tudo isso. E a oportunidade que eu tive de conhecer a Disney foi em 2012. Eu tinha... Peraí, agora eu tenho que fazer conta de matemática. Tinha 8 anos, ia fazer 9. 2012, ela tinha 8 anos, já tinha sido preso. 2 vezes. Só pra avisar. Ele é velho. Ele é um senhor. Então, assim, foi uma oportunidade muito especial, porque meus pais tinham conseguido juntar dinheiro, então foi a família toda. Foi, assim, lindo, foi mágico. E eu tenho uma memória muito especial de lá, que foi quando a gente chegou no Magic Kingdom, que foi o primeiro parque que a gente foi visitar. E assim que a gente chegou, eu era pequena e eu lembro com muitos detalhes, porque foi uma coisa que me marcou muito. E assim que a gente chegou pra conhecer as princesas, porque na época era no mesmo teatro que o Mickey. Que agora só fica o Mickey, se eu não me engano, nesse teatro. É aquele teatro bem na entradinha que você vira logo à direita ali. E a gente foi conhecer as princesas, e a primeira princesa que falou comigo foi a Cinderela. Eu e a minha irmã, né? Que a minha irmã ainda era menor que eu. Eu tinha 8, ela tinha 4. Aí a Cinderela pegou a gente assim e rodou. Assim que a gente chegou e falou que nós éramos as princesas mais lindas que ela já tinha visto, porque a gente tava com uma roupinha que lembrava a Cinderela. A gente não tava com o vestido dela. Fazendo menção. Fazendo uma menção. Quando eu olhei pra minha mãe começou a chorar igual uma criança. Não julgamos. Então foi uma coisa assim que me marcou muito. Tanto que foi até uma das coisas que eu falei na minha entrevista pra Disney. Quando eles me perguntaram, você tem alguma memória especial, alguma coisa que te marcou? Legal. Essa foi uma das coisas que me marcaram. Então, assim, também era aniversário da minha mãe, ela tava com um broche. Então, ao longo do dia, a gente foi ganhando umas coisinhas. A gente parava em algum lugar, ela ganhava um bolinho, um cupcake, alguma coisa. Maneiro. Então, assim, esse cuidado dos cast members com os guests foi uma coisa que me marcou muito. Por isso que já criou-se uma sementinha pra trabalhar na Disney. Esse cuidado. Legal. Que eu acho, assim, incrível. E acho que, assim, como todo mundo do ICP, pelo menos quase todo mundo, conheceu o programa através do pai do ICP, que foi o Igor Saringer, que ele postava. Eu nunca tinha ouvido falar, e ele postava e fazia realmente um diário explicando tudo. E assim, nossa, que legal. Só que fui ficando mais velha, chegou a faculdade e tudo mais, e eu esqueci, simplesmente esqueci que existia o ICP. Entendi. Já tinha um tempo que eu não visitava Orlando e tudo mais, já tinha começado a faculdade. Eu tô no YouTube e de repente aparece pra mim como sugestão um vídeo falando como trabalhar na Disney, que era da Lari Proença, que também é uma outra menina que ela fala muito sobre o ICP. Aí eu assisti tudo e ela falou, as inscrições começam tal dia. Quando eu fui ver, tinha passado um dia das inscrições. Ai. Que foi ano retrasado. Aí eu falei, não, ano que vem eu vou fazer. Ano que vem eu vou fazer. E era a minha única chance, porque eu faço medicina. Era um dia só pra se inscrever? Acabou o dia, já era? Já era. E, assim, é muito concorrido. Não sei se vocês já tiveram a experiência de, vou comprar o ingresso de um show. Aí fica lá. Aí chega na tua vez e esgotou tudo. Aconteceu comigo, Taylor Swift. Ai, que tristeza. Então tava tão concorrido quanto comprar um ingresso, porque você tinha que preencher tudo muito rápido. E tem que ser na hora, sabe? Tipo, na hora. É dia tal, 10 horas, você tem que estar lá. Se passou 11 horas, já você não consegue mais se inscrever. Abrir vários computadores, tentar fazer tipo isso, esquema. né? E assim, eu ano que vem vou começar o internato. Então assim, pela cronologia de como funciona a faculdade, quando você chega no internato, você não pode faltar. Por nada no mundo. Você não pode desmaiar, você não pode passar mal, nem atestado de óbito. Você tem que ir pra faculdade. A faculdade não. Você tem que ir pro estágio, você tem que ir pro hospital, independente do que acontecer. E se eu fosse fazer, por exemplo, esse ano, ia virar também com uma parte do internato que eu precisaria talvez faltar por conta do trabalho. Porque às vezes pega um pouquinho de fevereiro, um pouquinho de março, dependendo da época que eles mandam os funcionários novos, né? Então, cara, era a minha última chance, minha única chance, na verdade, porque eu só conseguia me inscrever naquele momento. Eu falei com meu pai,
Aí meu pai me ajudou, aí a gente pegou, acho que 2 celulares e 2 computadores. Aí a gente preencheu muito rápido, eu falei assim, qual cidade que eu vou? Meu pai, eu discutindo com meu pai, vai pra São Paulo. Eu falei, não, São Paulo vai estar muito concorrido. Eu falei, coloca Salvador, depois a gente vê no que dá. Aí coloquei Salvador e deu certo, graças a Deus. Salvador? Salvador, fui pra Salvador. Gente! E eu fiz, assim, o processo Que todo missão. sem conhecer ninguém. Assim, eu não tinha nenhum amigo, ninguém. Tanto que da minha faculdade, eu acho que eu sou a segunda pessoa que faz esse intercâmbio. Porque, assim, ainda mais em medicina, não tem tanta gente que faz. Na minha faculdade, foi a segunda. Caraca. Então, assim, eu fui, assim, sem saber de nada. Comecei a entrar nos grupos que tinha no WhatsApp. E na entrevista de Salvador, que eu conheci a Renata. Foi lá, a gente ficou no mesmo horário. Foi lá que eu conheci ela. Legal. Só pra avisar pra quem tá em casa que não tem no Rio de Janeiro a entrevista física, né? Não tem. Não tem. Já teve um momento que teve, Já não teve, me lembro agora não quando. tem. Teve, mas parou. Parou. Então a pessoa que é do Rio de Janeiro ou quem é de outro estado que não tem a entrevista lá na cidade tem que ir pra São Ir pra Paulo outro e ir estado que pra tem. outro estado que tenha. E acho que Minas Gerais também já teve, Belo Horizonte. Foi Belo Horizonte, São Paulo e Salvador. E eu fui pra Salvador. Belo Horizonte não é tão longe daqui também, né? Eu do falei Rio de assim, Janeiro. eu falei assim, deve ter muita gente do Rio que vai fazer. Escolheu o mais longe, Falei, né? vai o mais longe que eu acho que vai dar. Aham. E deu. Essa é a tática de concurso, quem vai fazer concurso. Eu vou fazer lá no Amazonas, entendeu? É concorrência Entendi. menor. E deu certo. E eu também tinha família lá, então eu fiquei com eles. Foi até um momento que eu fiquei alguns dias lá, a gente se aproximou, a gente passeou. Então foi um momento bem aproveitou uma legal. viagenzinha. Foi legal. Por poucos dias, mas foi muito legal. Sim. E deu tudo certo na entrevista? Deu mais ou menos. Que Porque assim, eu falei, não, eu tenho que ir formalzinha, tenho que ir elegante. Eu coloquei uma roupa assim, social. Eu falei, eu vou de tênis? Não, eu vou de salto. Fui de salto, gente. Só que o salto não era meu, o salto era da minha mãe. Minha mãe calça um número a mais que eu. Aí o que eu fiz? Eu soquei o meu salto de algodão. E eu tava andando igual uma Caraca. pata-choca. Tava andando meio torta, assim, tentando manter a postura. Só que a sala que teve tanto a palestra quanto a entrevista, porque antes da entrevista tem uma palestra, eles pausam para almoço e depois eles vão chamando as pessoas para entrevista. O pessoal que é de fora, eles dão prioridade e depois eles chamam o pessoal que é de Salvador ou que mora ali perto no dia seguinte, dependendo do horário, né, que acabam as entrevistas. Então a gente chegou, né, era um salão bem grande, só que ele fazia assim, era tipo uma rampa e tinha um tapete. Ixi. E as entrevistas estavam acontecendo no palco e tinha acho que 2 entrevistadoras que estavam assim, na parte mais de baixo. E eu fui andando, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, não posso tropeçar, não posso tropeçar, não posso tropeçar. E eu fui uma das últimas a ser entrevistada, pelo menos isso, mas ainda tinha uma plateia. Tropecei na frente de todo mundo e da entrevistadora. Caiu? Caí. No chão? Não assim, não caiu. Assim. Isso aí tipo dá uma, né, tipo, Mas todo mundo olhando todo você. mundo assim. E eu tensa, né, porque eu ia ser entrevistada. Aí a minha entrevistadora falou, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Nervosa, né? Tava Essa muito entrevista nervosa. era com o pessoal da empresa aqui do Brasil ou direto com alguém da Disney? Da empresa aqui do Brasil. A primeira entrevista com o pessoal do Brasil e depois com os recrutadores da Disney. É assim que funciona. Aí nessa segunda entrevista a gente vai pra São Paulo, pro prédio da Disney e a gente conhece os recrutadores. E você fez isso? Na segunda você foi pra São Paulo e fez Na isso? segunda eu fui pra São Paulo, mas essa tropeçada foi na primeira Na entrevista. primeira lá de Salvador. Foi na primeira entrevista. Que é o nome da empresa, qual o nome é? STB. 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 E nesse todo evento, né, dessa entrevista, antes eu quase perdi o voo pra Salvador. Nossa. Quase, porque eu fui pro pro Santos Dumont. E a gente pegou um trânsito horrível. E minha mãe começou assim, se desesperar, começou a rezar. E eu também rezar, pelo amor de Deus, deixa eu fazer entrevista, porque era a minha única chance, né? Sim. Depois não tinha mais. Graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, foi um caos a primeira entrevista. A segunda foi Entendi. mais tranquila. Foi bem mais tranquila. É uma entrevista, assim, mais emotiva. A segunda, né? A segunda. A primeira, você, assim, tem que vender seu peixe. Você tem que falar tudo que você puder falar. E eu, assim, eu tava com uma menina que ela tava, assim, bem séria. Ela falava muito calma. E eu, assim, meu Deus do céu, ela tá falando tão bem. E agora? Porque aconteceu na entrevista assim, de outras pessoas, o entrevistador falar, por que você merece passar e outra pessoa não? Isso acontece. isso? E eu ficava assim, gente, se a pessoa me perguntar isso, eu não... Mas é uma pergunta que, assim, ela é meio que pegadinha, porque você não pode falar, fulano não pode passar, porque, sei lá, ele tem muito sotaque, sendo que sotaque não é uma coisa ruim, né? Então, assim, é meio que pegadinha. E eu já tava pensando assim, ai, meu Deus, e se ela me perguntar isso? Ai, meu Deus. Aí, quando ela me perguntava, eu falando muito.
não lembro o que eu falei. Tanto que as pessoas me perguntam, o que você respondeu? Eu não lembro, gente. Ainda mais que eu sou Dory. Eu não lembro. Então, eu ia assim, falando muito, muito, muito fora que eu tinha tropeçado, mas acho que no final eu meio que cativei a entrevistadora. Ela ficava rindo, porque eu fazia umas brincadeiras. Então, Demora essa entrevista? pra mim demorou uma eternidade. Acho que é 20 minutinhos, 15 minutinhos? 15 minutos, 20 minutos, mas pra mim foi uma eternidade. Eu imagino. É. Fica nervosa, né? E uma galera também, né? Tipo, fazendo tempo. E era muita gente. Não sai dali com a resposta, né? A resposta vem depois. Só vem depois. Acho que foi 2 meses depois que veio. Nossa, Foi bastante muito tempo. Dos outros anos foi bem mais rápido, mas no nosso demorou muito. Não sei porquê, mas demorou muito. Nossa, devia não tá com a teve algumas demanda coisas alta. diferentes. Não, com certeza, era muita gente. Esgotou, se não me engano, em menos de 5 minutos as inscrições. Qual foi o ano que você foi pra lá pra trabalhar no ICP? Foi 24 e 25. 24, 25, agora, né? Uhum. E você, quando chegou lá, você teve lá a recepção, os treinamentos, tudo. Uhum. Quando você começou a trabalhar, você ficou com medo de ficar sem dinheiro? Fiquei, gente, tava com muito medo. Porque o pessoal fala, leva tal valor, que é pocket money, né? Que eles falam, que é pra você se manter enquanto você não recebe o salário da Disney. É semanal o salário da Disney, É né? semanal. E o primeiro salário que você recebe é bem ruim, porque você não tem horas de trabalho. São só, tipo, Sim. as primeiras entrevistas que eles falam, quais são os princípios da Disney? O que você pode, o que você não pode fazer como funcionário? Mas, assim, uma introdução. Então, são poucas horas. Se eu não me engano, acho que eram 2 horas. Então, assim, no total, a gente recebeu pouco. Então eu fiquei assim, nossa, ai que medo de faltar dinheiro. Ai, que medo de... Então, assim, nos primeiros dias, a gente foi pro Walmart, fez aquelas compras do mês. Eu, ai meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro. No final das contas, sobrou dinheiro, só que eu era desesperada. Então eu tive que comprar travesseiro, comprei edredom, comprei comida. Isso não tem lá? Travesseiro e edredom? No apartamento? No apartamento não tem, a gente tem que comprar tudo. Tem que comprar tudo? Tem que comprar, Tem que comprar tudo. E assim, dependendo da pessoa com quem você mora, tem algumas coisas diferentes. Pode estar faltando uma panela, pode ser que o prato seja quebrado, não tenha garfo. Então, assim, você tem que se virar. Então, eu comprei minhas coisas e eu fiquei... Ai, mas eu tenho que comer bem quando eu for trabalhar. Então, nos primeiros dias, eu só comia barrinha de proteína. Café, almoço e janta, todo dia. Nossa! Barrinha de proteína? Barrinha de proteína. Bom, mas de proteína ficou bem, então, né? É, melhor do que outras que não são de proteína, mas ainda assim... Pois é. Exagerei, não precisava de Caraca. tanto. Podia ser barrinha de chocolate. É. Se fosse eu, seria barrinha de chocolate com certeza. Vai que dá uma dor de barriga, né? Mas isso porque você ficou com medo de ficar sem grana lá e você segurou. Mas depois, na primeira semana, o primeiro salário que você recebeu, ele de fato não foi tão bom. Ele foi um salário Não, baixo. Foi um salário Você baixo. lembra mais ou menos a hora? Quanto é que eles pagam a hora? Tu tem ideia disso? Foi 17 dólares. 17 Quando dólares a gente a- chegou era 16 dólares a hora, quando virou o ano era 17 dólares a hora. Esse ano também vai mudar, né? Inflação, tudo mais, todo ano muda. Sim, é. E eles descontam do teu salário a estadia, né? Estadia, algumas taxas também de imigração, taxas também da Disney. Ih, gente, é tanta coisa que Não, eles... mas não precisa exatamente detalhe, mas descontam algumas Eles coisas. descontam algumas coisas, aí você vai vendo aquilo e você vai chorando, né? E aí tu já recebe sem a estadia e sem as taxas, tipo, tu já recebe líquido ali, não tem que pagar nada, né? É isso aí. Na primeira semana que você fica, eles não descontam do seu salário a estadia, porque antes de ir você já paga uma taxa pro condomínio. Então assim, eu já tinha pagado, mas ao mesmo tempo eu tava com muito medo de faltar. Muito Sim, medo. sim. Porque a gente tava conversando, assim que a gente chegou um pouquinho antes. A gente chegou dia 30 de novembro. Eu, Renato e uma galera do ICP, inclusive a Giovana, que é uma outra amiga que eu conheci na entrevista de Salvador. E fomos juntas pra Disney, ficamos no mesmo hotel. Os primeiros dias antes de ir pro Flamengo, depois fomos juntas pro Flamengo, que a gente fechou um trânsito. Ah, tudo. legal. Então, assim, nos primeiros dias a gente tava falando, e aí, será que a gente vai pra Universal? Porque a gente não ia gastar dinheiro com o ingresso da Disney, porque todo funcionário tem Sim, direito claro, de ir pra Disney sem pagar nada. Aí a gente, não, vamos pra Universal, vamos aproveitar, porque depois é bolha Disney, bolha Disney, bolha Disney, bolha Disney. Aí eu caí na onda delas. Que elas me convenceram e eu gastei um dinheirão que eu paguei o ingresso anual. O passe anual da Universal. Anual? Então, o anual. Não o anual, era um que era tipo seasonal, sabe? Pra aquele período. Não é o anual, que você pode ir quando você quiser, inclusive feriado. Mas era pra um período longo e que te limitava de algumas datas. Tipo, essa data a gente vai ter um evento especial. Não pode. No Natal vai ter isso. Não pode, por exemplo. Entendi. Então, eu gastei já uma grana aí. Aí gastei com as compras, assim, do mês. Aí eu fiquei assim, não, vai faltar comida. Aí eu fiquei com... Foi sanduíche, nos primeiros dias no hotel foi sanduíche e aquele stick de queijo. Sei. Sei. Foi isso que a gente comia. Era Meu isso. Deus. E pipoca.
Mas pra comprar um ingresso desse da Universal, tem que fazer valer a pena e ir lá. Você foi bastante? Fui bastante. Então beleza, porque, pô, imagina. Ah, sim. Fui bastante. Já teve gente que fez CP que contou que foi uma vez na Universal, tem gente que acho que não foi nenhuma. Nossa, eu fui muito. Eu queria ter ido no Sea Road, queria ter ido no Busch Garden, que eu nunca fui. Eu fui algumas vezes já pro Orlando e eu nunca tinha ido. E eu falei, não, dessa vez eu vou. E não fui. Não rolou. Quem sabe numa próxima, já é um motivo pra voltar, porque ainda tem o parque novo da Universal também. Sim. Mas sempre tem um motivo pra voltar. Sempre Todo tem. ano eles inventam um negócio, entendeu? Pra fazer você voltar. Não, eu tenho que voltar porque eu quero ir na montanha-russa de Monstros S.A. Com certeza. Das portas, Com né? certeza. Tô doida pra ir. Eu também. Tô doida pra ir. Ansiosíssima. Muito animada. Uma das coisas também que eu fazia, assim, no trabalho, é porque tinha algumas áreas que a gente trabalhava, e uma das áreas que eu trabalhei, que eu trabalho em Hollywood Studios, e uma das áreas se chamava Ice Cold Hydraulics. Era o nome do carrinho, é um nome gigante. E ficava perto da área dos Muppets. E a área dos Muppets vai ser a área que vai sair do parque pra dar entrada pra Monstros S.A. Aí, o que eu fazia quando eu vi uma criança? Assim, a cada 1 hora que a gente pode fazer, né? Esse Magical Moment. Eu aprendi a fazer desenho com as raspadinhas. Eu ia treinando. Eu gosto muito de desenhar. Inclusive, uma das coisas que eu fiz, até pro meu currículo da primeira entrevista, eu fiz uma ilustração. Fiz um currículo todo temático. E depois eu fazia ilustração para outras pessoas também, pros currículos delas. Aí eu fazia desenho nas raspadinhas. Eu fazia o Mickey, já fiz a Minnie. E nesse Que lugar... legal. Tipo, no copo da No raspadinha? copo, eu fazia o que desenho. legal. Eu pegava um canudo e ia desenhando. Aí eu fazia o Mike Wazowski lá, porque vai ser a área do Monstros S.A. Que maneiro. Pô, caraca, hein? Aí era muito legal. Eu ficava brincando, né, com a raspadinha. Era legal. Você ficou nessa row, então? Fiquei na row de quick service, só que diferente da Fê, que ficava no restaurante, eu fiquei na row de quick service outdoor vending. Então eu ficava carrinho, nos né? carrinhos de fora do parque. Então eu circulava pelo parque. E graças a Deus eu tive o privilégio de ver o Fantasmic quase toda noite. Toda que noite eu chato. Eles iam pra lá, né? Pra trabalhar lá. À noite eles colocavam a gente pra trabalhar no Fantasmic. Ainda mais que o pessoal que é novo, assim, que acabou de chegar, eles colocavam a gente pra trabalhar mais lá, porque ficam muitos funcionários pra ajudar a fechar o carrinho. Sim. Você não fica sozinho, você não... Assim, você acabou de chegar, você vai fechar o carrinho sozinho. Eles confiam mais quando tem mais gente. Conforme eles vão vendo que você pegou o jeito, eles vão te colocando mais sozinho. Até porque chegam novos funcionários. Então, era muito especial. E eu nunca tinha assistido Fantasmic. A primeira vez que eu assisti o Fantasmic, veio com as minhas amigas, assim que a gente chegou pra fazer o ICP. Porque quando eu fui, em 2012, pela primeira vez pra Orlando, eu sempre ia, assim... Na época de abril, porque era aniversário da minha mãe, pegava um feriado legal, que era Páscoa, Tiradentes, então assim, não perdia tanta aula. E a primeira vez que eu fui, meu pai fechou todos os parques. Só que quando a gente chegou tanto pro Epcot, tanto pro Hollywood Studios, estava chovendo muito. Eles encerraram as atividades. Aí meu pai ficou com raiva, e a gente nunca mais voltou pro Hollywood nem pro Epcot. Então assim, eram parques que eu não conhecia, eu só conhecia o Animal Kingdom e o Magic Kingdom. Não conhecia. Então, quando eu tive a oportunidade de ir de novo, né, agora pelo ICP, com as minhas amigas, a gente falou, não, vamos assistir o Fantasmic. Eu também nunca tinha ido pra Torre do Terror. Então, a gente foi na Torre do Terror e depois a gente foi assistir o Fantasmic. E eu tenho um problema, que em todo brinquedo, assim, que é muito radical, eu fico muito ansiosa, eu fico gritando, de repente eu apago. Você desmaia? Eu desmaio. Eu desmaio. Então, assim, a brincadeira, assim, com os meus amigos, e nos brinquedos, é, será que a Júlia vai desmaiar na hora que vai ter a foto? Então sempre é tipo... Desmaiou na hora da foto? Desmaiei. Na hora da foto. Meu total. Deus! Eu tô gritando... Faz assim. Não, mentira. É sério. Não é nada. É sério. Mas fica muito tempo desmaiado? Não, é muito, desmaia e tipo, volta. 2 E segundos. pra te acordar faz o quê? Não, eu acordo sozinha, gritando. É igual... Sabe aqueles vídeos de... Do tirinho humano. De slingshot, que a pessoa tá... Aí volta... Aí volta, O meu vídeo é assim também, no slingshot. É exatamente assim. Todo brinquedo que eu vou sempre... Assim, não todos, mas geralmente acontece. Gente. Então, assim, o pessoal... não, eu quero ir do lado da Júlia. Porque o pessoal quer ver. Quero lá da Júlia É com um o celular na mão aqui, entretenimento, ó. né? Aqui, ó. É um entretenimento. Júlia, tirar uma sonequinha? Eu falei tanto pra Renata quanto pra Fê, porque assim, a Fê, eu fui virando amiga lá. A Rê, eu fiz amizade lá em Salvador. Então eu falei assim, eu nunca fui na Tower. Elas, relaxa, não sei o que, a gente vai com você. Elas me colocaram pra ir na primeira fileira. E elas estavam lá atrás. E eu tava assim, com outras meninas, só que eu não tinha tanta intimidade. Onde que eu ia me segurar? Onde que eu ia agarrar? Eu ficava gritando, tentava me agarrar em alguma coisa. Então, assim, o vídeo... Mas apagou na Torre do Terror também? Apaguei, claro. Gente, imagina Eu nunca que tinha ali ido. tu apaga, tu deita no ombrinho do amigo, né? Já pensou nisso? Não, eu caí Cai igual pra um boneco, frente, né? assim. Gente,
Cara, quando eu vou assim, eu fico com essa coisa também de segurar. Quando dá, né? Às vezes não dá. Mas quando dá, eu gosto de ficar bem na ponta. Porque na ponta... Tem alguma coisinha. Tem um negocinho ali pra segurar, uma barrinha, Eu tava entendeu? na ponta do corredor, não tinha nada. Nossa, deitar no ombro do amigo. Ela segurando a cadeira. É. Ou na barra da frente, né? Porque eles têm, tipo, Sim. uma gradezinha. Mas eu não gosto Não, de eu também. segurar Eu assim. fiquei com- imagina. Tipo, eu gosto de segurar Imagina se perto corta de meu dedo mim. fora. Teve uma vez que eu sentei num lugar que não dava pra segurar em lugar nenhum. Senhor. Eu não tava com ninguém desse lado, só minha avó desse lado aqui. Cara, eu agarrei a mão da minha avó e a gente fazia assim. "Ah! Ah!" Cada vez que caía a mão, eu jogava a mão da minha avó lá pra cima. Meu E a minha Deus. avó só assim, gente, porque eu tinha que segurar alguma coisa. Eu tenho essa coisa também de ter que segurar. Quando você for de novo nessas orações, você fala, chega pro amigo do lado e fala, ó, antes de começar, eu já posso recostar no teu ombro já? Posso Porque segurar eu em tenho você? mania de cochilar, entendeu? Aí tu já recosta ali, pum, só cochila. Não, eu entendeu? aviso pra todo mundo que às vezes no brinquedo eu tô gritando nada, eu paro, mas é normal. Porque eu desmaiei, mas eu volto. Eu sempre aviso. Eu vou, mas eu volto. Eu sempre Normal, não aviso. se preocupem. Não precisa usar o desfibrilador em mim não, que eu vou Não. voltar, entendeu, gente? Cara. Nem dá tempo, que é 2 segundos, É. quando vê, ela só dá uma piscada. Olha, tá aí uma coisa que eu não esperava. Essa eu não esperava. Você teve relação com o Magic Moment? Você fez ou você recebeu o Magic Moment lá? Já recebi médico momentos muito especiais, como também já fiz alguns. Um que eu, assim, tenho uma recordação muito especial foi, inclusive, com um balde de pipoca, né? Que eu enchia sempre. Toda vez era um balde de pipoca diferente que eu tava enchendo. Porque eu trabalhava nos carrinhos de pipoca, né? Então, não só de pipoca, como de churros, de pretzel, Sim. e vários. E, desculpa, o balde de pipoca, a pessoa pode levar qualquer balde de pipoca que ela tenha, que enche, normal, né? tem que ser o da Disney. É, sim, da Disney. Que já da coisa da Disney. pessoa Mentira. me apareceu da concorrência e pediu pra eu encher. Eu falei, então... Não da Universal? Eu falei, então, aqui não pode, que são empresas diferentes. Tive que explicar, né? Então, assim, toda vez que alguém ia lá comprar um balde comigo, eu explicava, olha, esse balde aqui, ele pode ser... Você pode encher ele em qualquer parque da Disney. Inclusive até no Parque Disney aquático, Springs, tudo. no parque aquático, tudo. Aham. Então, assim, é vitalício. Enquanto esse balde durar, você pode usar. Sim. Eu tô Mesma coisa pra perguntando- Universal. Eu já sabia dessa informação, mas eu tô perguntando porque tem muita gente, quando a gente posta ou fala sobre balde de pipoca, que manda no direct pra gente perguntando isso. Então, só pra vocês O saberem balde- aí, ó. Eu diria que, assim, uma das melhores compras pra fazer em Orlando é balde de pipoca. Gente, Aham. você vive de pipoca. Yeah. Fora que o refil da pipoca é baratinho. Uma vez que você É. compra, é caro, assim. Você já O passa balde. o balde, Mas mas já pode vem com comprar a o balde pipoca. simples também, se quiser. Não quiser investir muito no balde sim. bonito, tem o balde normal, vou dizer assim. Sim. Que tem as figurinhas Tradicional. e tal, tradicional, que é bem mais barato. Não tem Sim. tanta firula. Não tem. E é mais fácil de encher. É. Eu diria que o De mer- pegar também, de comer. Eu diria que, assim, no momento, o melhor balde pra você comprar na Disney é o do Stormtrooper, que é Ah, perfeito. Star Wars. Porque ele enche o dobro do balde normal. Você paga caro, mas você vai ter o dobro de pipoca e você vai pagar o mesmo refil. É, porque tem isso. Porque aqui atrás, ó, esse balde aqui do Mickey é muito ruim Esse aqui, de né? encher É. e de pegar. A minha mão não entra nele. pra Ai, me pegar. dava muito Exato, trabalho tem pra que encher. ficar horrível. Agora, tem um aqui em cima, que é o Skyliner. Ah, não vai aparecer, mas eu vou pegar pra você. Só cuidado. Deu certo. Esse aqui é maravilhoso, porque ele é enorme. Isso é um e balde, super gente, de fácil de pipoca. pegar. Ó, viu? Cara, esse balde aqui eu levo todas as vezes. Ele é uma gracinha. Ele é uma Porque gracinha. ele é maravilhoso. Então, assim, também, pensa nisso, gente. Ah, qual balde eu vou investir? De repente, num que É. esse aqui vale mais a pena do que o Mickey. Mas o Mickey também é de Colecionando- data comemorativa, né? De 50 anos. Então, eu comprei esse aqui mais como Mas esse aí também tá com decoração. 50 aí. Ah, sim. Mas às vezes não, Ah. um balde não é, né? Esse do Minion também é melhor de pegar, mas aí não use na Disney, tá? É. É Por favor. universal. Então, falando, né, desses baldes especiais no meu parque, não só no meu parque, como nos outros parques, cada um tem um especial, assim, dependendo da época, e a gente estava vendendo o do Sully.
é o Sully meio que de Papai Noel, ele tá com um chapeuzinho, ele tá carregando um saco de presentes e o Michael Wazowski tá aqui. Ai, que legal, eu nunca vi esse. Ele é uma gracinha, ele é muito fofo. É um balde? É um balde, ele é enorme, ele é enorme. Eu tenho 2 amigas que elas compraram 2, não sei nem como que elas trouxeram. Acho que elas trouxeram pendurado. Provavelmente. E ele dá muito trabalho de encher e dá muito trabalho de lavar. Então tinha gente que quando ia comprar, ele é muito caro, tinha gente que quando ia comprar, comprava 2, falava, esse é pra enfeitar, esse é pra usar. Eu ficava, caraca. Ou então não lava também, né? Lavar pra quê? Aí fica fedendo, Lavar né? pra quê? Eu já peguei um balde com mofo, é melhor lavar. Mentira. Mofo. Lembra se tu abre e sai uma baratinha assim dali? Eu já peguei um com mofinho. Ai, não é muito legal. E teve que encher. Eu tive que falar, olha, tá com isso aqui e tal, você quer que encha nele mesmo ou você quer num... A gente podia oferecer num pacotinho separado. Ah, não, pode encher aí mesmo. Tá bom. Ai, que nojo. Mariana, a vida tem gente que é criada, porra. E falando, né, desse balde especial, uma vez que acaba essa temporada de feriado, que foi de Natal e de Ano Novo, a gente não pode mais vender. Sim. Então, assim, na base de ODV, que fica no Hollywood Studios, assim como todo parque, assim, tem meio que a sua central dependendo da sua row. A gente tinha muito sobrando. E eles ainda estavam decidindo o que iam fazer com esses baldes. E teve um dia que me escalaram pra trabalhar mais cedo. Geralmente me colocavam pra trabalhar à tarde e até de noite. Nesse dia me escalaram cedo pra eu abrir um carrinho sozinha. Eu tava muito nervosa. Aí abri o carrinho sozinha, enfim, fiquei lá um tempão. Um carrinho de sorvete que fica em frente... Não só de sorvete, como de bebida também, né? Que fica em frente ao laguinho que tem aquele dinossauro verde lá do Hollywood Studios. Sei. E, assim, um pouquinho distante a ele, mais de frente, tem um carrinho de pipoca. E nesse carrinho de pipoca eu vi uma menina chegando com o balde do Sully. E ele tava num saco. Aí eu vi ela abrindo esse saco e ela derrubou o balde no chão. E o balde quebrou. Aí eu fiquei com uma peninha. Eu de longe eu não podia sair porque eu tava sozinha. Você não pode deixar o lugar enquanto não vier alguém pra te substituir. A não ser que tenha alguma emergência, alguma coisa que eles mandem. Só que você nunca pode deixar, por exemplo, dinheiro, essas coisas lá. Você tem que levar alguma coisa com você. Que seja importante pra Disney, né? Claro. Então... eu vi aquilo e eu fiquei, assim, desolada. Eu vi ela entrar na fila, perguntar se... assim, ela tava interagindo, eu não sabia exatamente o que eles estavam falando. E ela mostrando o balde e fizeram... Era criança? Não era criança, era uma adulta. E fizeram assim pra ela. Aí eu, eita, acho que ela tentou trocar, comprar outra e disseram que não. E assim, acho que foi por um acaso do destino, me ligaram falando que uma pessoa tava chegando pra me substituir, que eu podia sair pra almoçar. E assim que a pessoa me ligou, acho que deu 5 segundos, a pessoa que me substitui chegou. E eu vi a menina saindo, ela tava muito, muito triste. Aí eu parei, eu falei, olha, eu vi o que aconteceu com o seu balde. Você pode me explicar o que aconteceu? Ela falou, esse balde minha mãe comprou pra mim de Natal, porque meu filme favorito é Monstros S.A. e tudo mais. E acabei de quebrar e eu perguntei se podia comprar outro. Aí disseram que não, porque já tinha passado a época de Natal e de Ano Novo e não podia vender mais esse balde. Aí eu falei, peraí que eu vou tentar resolver. Eu voltei pro meu carrinho, aí eu liguei pra base, né, pros meus coordenadores, pros meus líderes, e eu perguntei se eu podia fazer um medical moment pra ela, se eu podia pegar um outro balde pra ela. Eles, claro, pode pegar. Aí eu fui lá, peguei o balde, tinha muitos, era uma pilha muito, muito grande. Acho que, sei lá, 5 vezes o meu tamanho. Caraca. Eram muitos baldes, mas claro que assim, dentre eles tinha alguns que estavam com algum defeito, então tinha que passar por uma fiscalização, digamos assim. Aí eu peguei o balde, aí enchi de pipoca, isso no meu horário de almoço. Não tava me importando, queria realmente agradar ela. Entreguei pra ela o balde, ela ficou muito feliz. Ela, ai, o que eu faço com esse? Você pode ficar com os dois, usa esse de decoração e você fica com esse pra você. Ela, ai, você fez o meu dia. Ela ficou muito feliz. E ela foi tirar foto da minha name tag pra ela poder mandar. É porque tem como você, isso inclusive muita gente não sabe, tem como você mandar um recado elogiando algum cast member. E é muito legal. Sim. Assim, porque quando a gente recebe, a gente vê que a gente fez o dia de alguém, nossa, é muito legal. É muito legal, muito especial. E ela tirou foto da minha name tag, só que tinha um problema. Eu fui uma das poucas brasileiras que eles esqueceram de fazer a name tag. Então a name tag que eu tava era uma name tag errada. Então, que ela... O nome de outra pessoa? Não, era o meu nome. Só que na cidade... Eu vou explicar um pouquinho melhor essa história, né? Das name tags. Assim que você chega... Tem a primeira palestra com o pessoal que trabalha na Disney, eles explicam e tudo mais, e no final dessa palestra você recebe a sua name tag. Quando eu cheguei, eu tava na primeira fileira, eu e Renata, né? Aí a gente tava vendo, ai meu Deus, ai que ansiedade, a gente tava vendo ali o nome e a cidade. Meu nome
É comum, Rio de Janeiro, também é outra cidade com certeza. Aham. Muitas Júlias do Rio de Janeiro, anos 2000, todo mundo tem nome de Júlia. A Júlia Maria Eduarda. Eu tava vendo Júlia Rio de Janeiro, Júlia Rio de Janeiro. Eu assim, ai, que ansiedade. Só que o pessoal falou, a gente vai começar de trás pra frente. E eu assim, vendo todo mundo pegando. Aí eu tô vendo os nomes sumindo. De repente, cadê Júlia? Quando chegou a minha vez, não tinha Júlia Rio de Janeiro. Outra Júlia do Rio de Janeiro pegou. Tava faltando uma Júlia do Rio de Janeiro. Aí eles foram, calma aí que a gente vai resolver. Eles foram fazer uma name tag pra mim na hora. Só que não poderia ter da língua, porque da língua tem que pedir com antecedência. Que é uma partezinha dourada. Eles colocam um idioma que você fala além do inglês. Então eles perguntaram, qual que é a sua faculdade? Eu, faculdade? Como assim faculdade? Porque a faculdade eles perguntam pra quem é nacional, né? Quem mora lá. Porque tem o programa de universitário e eles colocam a faculdade e a cidade. No nosso caso é só a cidade e o país, porque é internacional. Sim. Aí me perguntaram, eu falei, ok, botei o nome da minha faculdade, coloquei a cidade, tudo mais, botei bonitinho. Falei, já vou colocar a cidade, né? Mas é só pra checar, não sei. Veio o nome da faculdade. Caralho. Aí eu tive que explicar, eu falei, então, esse é o nome da minha faculdade, não é o nome da minha cidade. Aí a moça que fez a minha primeira name tag, ela falou, calma aí que eu vou resolver. Qual que é a sua cidade? Eu falei, Rio de Janeiro. Ela, eu já fiz várias, eu sei como escreve. Foi errado. Ela escreveu Rio de Janeiro. Ela trocou a ordem do A e do I, ficou Janeiro. Moça. Só que eu fiquei tão feliz que na hora eu não vi. Eu tirei um monte de foto, aí fui lá... Foi no último, assim, meu último ingresso que eu tinha pra usar, que eles dão 3 ingressos assim que você chega e depois eles dão um passe como cast member. Era o meu último dia, assim, com o ingresso. Aí eu fui lá, fui usar o ingresso, tirei várias fotos, não sei o quê. Aí eu fui tirar foto, assim, na frente do castelo, aí eu vi Janeiro. Putz! Já não tinha mais volta. Eu tive que ficar com essas 2 name tags erradas. E depois eu fui pro departamento de costume, que é o do uniforme, pra solicitar uma nova. E com a língua, né? Porque não tinha língua. Então, nesse momento que a menina foi tirar minha foto, essa minha name tag oficial, com o meu nome, a minha cidade, tudo certinho, não tava pronta ainda. Então, ela mandou um recado que nunca chegou pra mim. Putz! Caraca, hein? Isso pode acontecer. Às vezes a pessoa ela esquece uma name tag e eles te dão uma name tag assim, pra você... Não seja por isso, a gente tem um vídeo dela agora. Caraca, já pensou? Uma dúvida. Você tá falando assim, ela tira foto da sua name tag pra postar no lugar lá, a foto, ou ela só fala? Porque eu fiquei pensando, tipo, tá escrito Júlia, Rio de Janeiro, Brasil. Mas tem muitas Júlias de Rio de Janeiro, Brasil. Como é que sabe que é você, então, Júlia? Como funciona? É porque assim, pra funcionário, você faz pelo aplicativo de funcionários. Pra quem é guest, tem como você fazer pelo aplicativo da Disney. Tem tipo assim, enviar um elogio. Então abre uma página e você descreve tudo. Foi tal hora, em tal lugar. Porque eles sabem pelo sistema. E essa descrição vai pro líder da pessoa. E depois essa pessoa ela recebe esse elogio. Então, assim, tem toda uma fiscalização, tudo bonitinho. E essa foto, assim, teve durante um tempo uma iniciativa dos guests de tirar foto da name tag e postar na rede social como hashtag, que é cast compliment. Então, assim, pra elogiar um cast member, ele colocava o nome, falava, essa pessoa me tratou muito bem. Assim, legal. É muito bonitinho, eu já vi vários, e é muito fofo. Até na palestra, assim, com a gente, eles mostravam. E é muito especial. Então, às vezes também a pessoa tira pra ela não esquecer. Sim. Só que nunca chegou pra mim, porque no sistema eu sou Júlia Rio de Janeiro, e não Júlia, o nome da minha faculdade. Entendi. Porque ao invés de usar Rio de Janeiro, né, eu coloquei a faculdade, porque tava errado. Então as pessoas, até do Brasil, quando olhavam, falavam, que cidade é essa? Eu falei, não é cidade, é o nome da minha faculdade, eu tinha que explicar. Sim. Tinha que explicar. Então, foi isso que aconteceu, mas o que importa é a memória que fica. O que importa é ver o médico moment pra E menina. no final das contas, era uma brasileira. Então eu falei o tempo todo em inglês com ela, e ela começou a falar em português com os amigos, e eu, você é brasileira? Ela, você também é brasileira? Eu falei, sim. Dá raiva quando isso acontece, não dá não? Uma frustração. Tô aqui sofrendo, falando inglês. Então, uma das coisas também que eu gostava muito de fazer, assim como a Fernanda, você atender a pessoa e no final você falar em português. Eu gostava muito dessa brincadeira. Você tem que ter sua notinha, que você tem um dia mágico. Eu sempre gostava de finalizar. Mas depois eu via as pessoas falando português e tendo alguma dificuldade, eu já iniciava a conversa em português. Teve uma vez que eu fui falar, como que eu posso te ajudar e tudo mais. Comecei a falar em português com a menina. Eu sei falar inglês, tá? Ela fez assim pra mim, Oxi! tá bom. Que horror! Eu continuei falando inglês com ela. Falei, tá bom, né?
Credo. É, meu irmão. Mas era Eu, muito hein? legal você falar em português com uma pessoa e ela ficar surpresa. Ai, É. que bom que tem um brasileiro. Porque a língua é um obstáculo. E ter alguém Sim. ali que você pode conversar no seu idioma é muito, muito legal. Então, eu acho que essa iniciativa da Disney de contratar funcionários de todo o mundo também é muito maneiro. Porque Sim. ajuda, né? É um obstáculo a língua, querendo ou Não, não. com certeza. Sim. Por mais que a gente saiba falar inglês, na hora de pedir alguma coisa, às vezes falha uma palavra que eu fico, ai, como é que é o nome disso mesmo? Pô, sabe, dá um nervosinho ali na hora. Pô, ter um português, uma pessoa falando português, ai, que Ajuda alívio, tá? muito. Posso falar tudo que eu quiser sem Até pensar na agora. entonação também, né? Na entonação do que você quer explicar um problema, uma situação. Você fala em É, português, sim. você consegue ter uma entonação mais agradável do que... Sim. Consegue dar a entender de como você está, o seu humor, por exemplo, do que em inglês, Sim, entendeu? sim. Até uma dúvida, tipo, eu vou comprar um cachorro quente. Lá o cachorro quente é só pão e salsicha. Não tem mais É. nada. Aí a pessoa veio um molho, alguma coisa. Não, aí você tem que explicar, né? Então, assim, até a descrição dos alimentos é mais fácil. Ou até mesmo quando uma pessoa ela pergunta: você prefere esse ou aquele? Aí você descreve: eu gosto mais desse porque tem um gosto tal, tal, tal. Então, auxilia Sim. muito, né? Sim. Sim. A língua. Você, além desse Magical Moments que você fez, você recebeu também, enquanto trabalhava. Você ganhou caixa de cupcake Ganhei. Foi É? no Dia dos Namorados. Foi muito legal. dos inclusive. namorados de lá. De né? lá. De lá, Lá. né? O Valentine's Day. Nossa, tiveram alguns medical moments que eu recebi enquanto trabalhava, enquanto guest também, que foi muito legal. A pessoa não sabia que eu era funcionária, ela fez. Só que assim, legal. não foi numa situação de tipo... Porque se você vai no carrinho, a pessoa ela sabe que você é cast member, ela não pode. E a conduta é você falar, eu sou cast member. No meu caso, o medical moment que eu recebia nunca era de dar alguma coisa pra pessoa. Assim, não me deram. Na minha situação que eu recebi esse medical moment, eu vou explicar melhor, mas primeiro eu vou falar desse cupcake. Tá. Como Quick Service LDV, você tem algumas posições que você pode pegar. Dentre essas posições que você pode exercer é Register, que você fica no caixa, atende o cliente, anota o pedido. Você pode ser Filler, que é a pessoa que monta o pedido e entrega para o cliente. Você pode ser Runner. Runner é a pessoa que ela vai na cozinha, onde são preparados alguns alimentos, até porque o carrinho, muitas vezes, ele não vai ter um air fryer, não vai ter um forno, não vai ter as coisas para preparar o alimento ali. Então, uma outra cozinha prepara e você, como Runner, você vai até lá, você coloca os alimentos numa bolsa e você leva para os carrinhos que você foi designado, porque não tem só um, são vários, né? Então, nesse dia, eu tava responsável por colocar pretzel e churros. E foi um dia que tava muito frio, aí começou a chover e tudo mais. E assim, perto de encerrar o meu expediente, eu tava bem próxima ao brinquedo, né, que substituiu o que antes era o chapéu do Mickey feiticeiro, que é o sim. Mickey Minnie's Runaway Railway. Runaway Railway. É um trava-língua, né? Trava-língua. As pessoas ficavam Mickey Minnie's... Aí eu... Tudo bem, é difícil, eu sei. Aí eu explicava, né, a atração do Mickey e da Minnie, porque até os brasileiros ficavam com dificuldade pra falar. E me perguntavam o que é isso. Aí eu explicava e tudo mais. Nesse dia eu tava perto desse, que é o teatro chinês que a gente chama lá, é o teatro chinês. Eu tava tirando, né, porque de 40 em 40 minutos você tem que tirar os alimentos. Pra sempre ter tudo muito fresquinho. Renovar. Tá. Tem que renovar. E faz o que com o que sobrou? Então, depende do dia da semana. Os churros, por exemplo, você não pode reaproveitar. Já os pretzels, pelo menos Hollywood Studios, eles têm uma iniciativa muito legal, que eles pegam os pretzels num dia da semana, eles salvam todos os que restaram nesse meio tempo e colocam no freezer. E depois eles preparam esse alimento de novo e distribuem para moradores de rua. Isso é muito legal. Legal. Caramba, que legal. Isso é muito legal. Eu sei que isso acontece no Hollywood Studios, se eu não me engano, nos outros parques não tem. Porque a Disney, ela aproveita, né, o material orgânico e transforma em combustível para o parque funcionar, tudo isso. Não só os parques, como os resorts. Então, você tem que descartar esses alimentos. Mas assim, no momento em que você tá pegando, você pode dar como medical moment. O alimento ele não tá estragado, mas assim, você tem que ver se ele tá adequado, se não cai a orelhinha do Mickey Pretzel, coisas assim, né? Até pra você não estragar a qualidade do produto, perdão. E nesse dia eu tava, assim, era minha última corrida, digamos assim, como runner, e já ia começar o show de fogos que tem às 8 horas no Teatro Chinês, que é tipo uma retrospectiva dos filmes. Uma retrospectiva da Disney que acontece, e depois tem o Fantasmic, né? O Fantasmic tem 7h30 e tem 9 horas, dependendo do dia da semana. Se for muito lotado, são 2, se não, é só um às 9 horas. Então, eu já tava encerrando meu expediente, era dia dos namorados e tudo mais, tava trocando os produtos e já tava indo embora. Quando eu tava indo embora, chegou uma mãe com 2 crianças e ela falou assim, Happy Valentine's Day. Eu, muito obrigada. Ela, eu tenho um presente pra você. Aí ela,
Muito obrigada. Ela me deu primeiro uma caixa de bombom. Aí ela falou, mas você foi tão legal com a gente, porque a gente começou a conversar e tudo mais. Ela me entregou uma caixa de cupcake. Aí começou a me dar um monte de doce, um monte de coisa. Eu, meu Deus, o que eu vou fazer com isso tudo? Ela me deu muita coisa. Aí eu voltei pra base e você tem que perguntar, dependendo, né, do lugar onde você trabalha, você tem que perguntar se você pode aceitar ou não um presente. Aí eu perguntei e falaram, não, é tudo seu. Gente, foi muita coisa. Foi caixa de bombom, foi caixa de cupcake. Acho que, se eu não me engano, uns 30 cupcakes que ela me deu. Que isso? Caramba. Tudo comida. Tudo comida. Ela falou, que sobrou tudo isso, eu não tenho o que fazer. Eu já distribuí, teve gente que não aceitou. Caraca. Tudo bem, é o barulho da água. Enche aqui pra mim também, por favor. Fazendo barulhinho da água aqui. Ela tá parecendo que tá em conta-gotas. É, porque é Estranho. a garrafa. Tudo bem. Eu soltar aqui. Perfeito. Aí, Também deixa eu botar quero aqui, ó. botar uma Pronto. Júlia. Quer uma aguinha? Ó, Ainda tem aqui, obrigada. quer não? Momento água. Bom. É a primeira vez que a gente faz um momento água nesse programa, sabia? Importante se hidratar. Daqui a pouco abre um Vulcano Bay aí, a gente desce num negócio daquele, meu irmão. Não é não? Perfeito. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você morou nos apartamentos que todo mundo mora, né? Que é tem vários, tem um tal de Flamingo aí que é conhecido, né? Não? É, o Flamengo. É o famoso. Né? Grandão. É o condomínio pros funcionários. Eles Sim. dividem em 2 subcondomínios, digamos assim, que é o East e o West. Eu morava no East e tinha o West. Só que pra você circular entre eles, você tinha que entrar no ônibus do condomínio. Os 2 condomínios, eles têm uma parte que é pros pontos de ônibus que te levam não só pro condomínio, como pros parques, pros resorts onde você trabalha. E Walmart, Target, Ross, centrinho comercial. Até pra você poder fazer suas compras. Só que é determinado pelo dia da semana. Esses de fora da Disney sempre tem. E você Todo morou, e aí você divide o apartamento. Você tem que dividir o apartamento. E você dividiu com pessoas que fez amizade de boa? Como é que foi? Não? Pela cara dela, Então. melhores amigas. Foi complicado. É assim, quando sai, né, os formulários do Flamengo, que você tem que pagar as taxas, eles colocam assim, é seu formulário de preferência. Só que não havia de regra que você vá cair naquele formulário, no lugar que você solicitou pelo formulário. Eu coloquei que eu queria um quarto pra mim, mas que não tinha problema eu dividir banheiro. Eu sou uma pessoa um pouco sonâmbula, eu falo dormindo, não queria incomodar a pessoa. Perfeito. Algumas coisas... Falo dormindo. Falo dormindo, e eu Acontece. fiquei assim, não quero incomodar a pessoa que vai dormir comigo. Fora que assim, você vai morar com um completo estranho, né? O que vai acontecer? Não, isso pra mim não dá não. É estranho, né? Eu preferia ter meu quarto, até pra guardar minhas coisas com segurança, porque tem o pessoal que quando divide quarto tem tipo um armáriozinho, é como se fosse um box que fica embaixo da cama e nem sempre o cadeado, a tranca dele tá funcionando. Ai. Então tem a opção de não dividir quarto? Tem a opção de não dividir quarto e dividir banheiro, tem a opção de você não dividir quarto e nem o banheiro. Pô, essa é a melhor opção. Mas é a mais cara. Ah, Que é a desconta premium. mais. É a premium. Então, É. assim, o pessoal que fechou eram uns gatos pingados. Porque realmente era bem caro. A minha tava ali no meio termo. Aí eu solicitei, falando em questão de alergia, apelo de animal. O pessoal, eles podem ter animais no condomínio se forem service animals, né? Que é quando o pessoal tem alguma questão de saúde, seja mental, seja física, alguma questão, eles podem ter esses animais que são animais que auxiliam. Só que tem gente que não segue essa regra. Tem gente que coloca os animais lá. E na minha situação, eu pedi e eles aceitaram. Beleza, fui para um apartamento que eu tinha o meu quarto e dividi o meu banheiro. E nesse primeiro momento, eu estava dividindo com 3 americanas, porque depois elas foram embora e vieram outras 3 meninas dividirem um apartamento comigo. Essas 3 primeiras, elas eram muito difíceis de lidar. Muito, porque elas eram muito, muito porcas. Porcas? Muito porca. É ruim você falar mal, assim. Não diria que é uma questão, assim, da cultura deles, né? Não tenho tanta propriedade pra falar disso, mas pelo menos elas eram muito porcas. Gente, dividir banheiro com gente porca não Eu dá. conheço gente que, assim, dividiu foi super tranquilo. Dividiu quarto e banheiro, eram pessoas maravilhosas, são pessoas que são amigas até hoje. Sim. No meu caso, gente, foi horrível. Assim que eu cheguei, eu pedi um quarto sem animais. Quando eu cheguei, eu já vi que tinha um gato e tinha um cachorro. No seu Dentro do quarto? Não no meu quarto, no apartamento. Ah, tá. E, assim, o gato, ele ficava circulando e o cachorro, ele ficava no quarto de uma delas. Só que era um pitbull. Ele era um cachorro... Que? Era um cachorro muito grande. Gente, por que essa pessoa levou um pitbull pra lá? Então, não sei. Ela levou ele pra lá sem autorização. E ele não era um animal, assim, de serviço, que ele tava ali pra auxiliar. Era um pet mesmo. E ela mantinha ele dentro de uma gaiola.
Um pitbull na gaiola? Uma gaiola, ele ficava assim. Uma vez eu vi, ele ficava todo encolhido. Gente, dava Tadinho. muita pena. Não, denúncia na hora. Que eu isso? denunciei, É inclusive. isso aí. Porque teve uma vez que essas duas, né, que tinham bicho, elas ficavam... Eles dividem o apartamento, né? E cada quarto tem, tipo, uma letra. O meu era o quarto B, por exemplo. Aham. Aí do meu lado No meio. tem o B e o D. Não, eram dois assim por conta do banheiro. Que como o banheiro era dividido, eles colocavam 2 quartos. Aí tinha uma porta aqui que fechava, tinha um quarto aqui, e o banheiro era aqui. E a suíte, no caso, digo suíte como chuveiro, e a privada. Ficava numa porta também fechada, mas a pia era uma área comum, digamos assim. O chuveiro também, né? Porque as duas usavam, mas era uma área que ficava Sim, mais sim, privada, entendi. que você podia trancar a porta. Do outro lado do apartamento tem a cozinha, aí tinha a sala, que eu só fui sentar no sofá depois que elas foram embora. Eu não sentava no sofá e nem nas cadeiras, eu só sentava no meu quarto. E, Meu Deus. Que caos. e elas tinham o quarto delas, enfim, só que elas deixavam aberto às vezes. E teve uma vez que elas ficaram 3 dias fora e os bichos ficaram presos. E o cachorro chorava. Gente, eu tô Não, chocada. Que isso? E não tem o que você fazer, porque Solta ele, pô. fica trancado. Eu denunciei e tudo mais, só que o pessoal que trabalha lá do condomínio é muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar mesmo. Eles têm, assim, várias questões e é complicado. Eles não vão mexer em nada que não é deles, não vão fazer nada. Tem que realmente fazer uma denúncia séria, né? Eu fiz uma denúncia e eu acho que essa denúncia funcionou, porque elas tinham uma data programada pra sair, já porque o programa delas ia terminar. Aham. Só que elas foram embora alguns dias antes. Meio que fugidas. Então eu acho que foi denúncia. E assim, Ah, bem feito, gente. E assim, uma Fala das coisas sério. assim. Não, é papo de chamar a polícia, cara. O cachorro, o pitbull dentro de uma jaula, de uma gaiola. E teve uma vez que ela, assim, soltando o pitbull, ele é bem maior que ela não conseguia controlar ele. Ele era muito amoroso, ele não era um bicho agressivo, ele era muito carinhoso. Só que ele não sabe o tamanho dele. Então, assim, 3 vezes ela soltou ele e ele me derrubou no chão. Meu Porque ele era Deus. muito grande. Aí ele queria brincar, queria fazer carinho, ele não tava atacando, ele Sim. só tava sendo um cachorro, né? É. Então ele queria brincar e me arranhava muito. Ai. Nossa, eu já fiquei bem machucada por conta disso. Mas eu não colocava a culpa no animal, lógico que não. Sim. Mas questão. Ele já só não devia estar ali, né? Não era o lugar adequado pra ele, porque ele É. tava preso numa gaiola. E, pô, é pequeno um apartamento com um pequeno. pitbull. Porque quando você falou cachorro, eu imaginei, né? Um Yorkshire, um Maltês, um negocinho assim mais pequenininho. Era um pitbull. Pitbull é um pouco absurdo. É, e a questão de eu falar que elas eram mais sujas, mais porquinhas, é porque era pesado mesmo, gente. Vivia tudo sujo, o lixo transbordando. O sofá, elas deixavam roupa íntima, meia, comida. Teve um dia, assim que eu cheguei, eu fui com uma amiga, ela me ajudou a levar as malas e tudo mais. E as compras, quando eu cheguei, gente, era um cheiro horrível. Era um cheiro muito ruim. Muito ruim. E assim, eu tentava amenizar a convivência e tal, conversava com elas, mas o certo era a gente dividir as tarefas. Mas assim que eu cheguei, eu fiz uma faxina no apartamento. Eu limpei tudo, porque, gente, não consigo. E não lá em dá. Orlando tem muita barata. Mas cuidado, que tem uns baratão, meu irmão. Barata lá. Eu vi umas Baratada baratas tá lá. na tua cara. E Demole, elas entendeu? elas me disseram que antes de eu chegar teve uma infestação de barata no apartamento. Por que será, né? É. Por que Nossa, será? que coisa, né? Que coincidência. É. Coisa singela. Aí fui afastar o sofá, né? Fazendo essa faxina pesada. Tinha um monte de marmita com comida podre. Oi? Assim. No sofá? Tipo, atrás? É, assim, embaixo do sofá. Aí você levantava o assento do sofá, era cabelo, era batata frita, era pod, né? Cigarro eletrônico, roupa, sutiã, Meu calcinha. Deus. Xuxi. Era muito Que nojento. isso? Joe e as baratas. Lembra desse filme? Tu não pegou esse Era filme, muito não? nojento. E quando eu passei esfregão, limpei. Minha amiga foi ver, né? Quando eu tava limpando, ela me pediu uma coisa emprestada. Foi a Fernanda, inclusive. Ela foi me pedir alguma coisa emprestada. sim. Aí ela viu, né? Eu fui jogar água fora na privada. Não tinha tanque, não tinha onde descartar. Eu fui jogar pela privada. A água parecia que tinha jogado tinta preta. Tava muito nojento. Ai. Aí fui limpar a geladeira um dia. Tinha um frango que tava vencido desde julho. Eu cheguei lá em novembro. O frango era assim, era muito fedido, era muito nojento. E assim, eu denunciando pro Flamengo, pedindo pra ir pra outro lugar. Assim, pedindo muito. Me tira daqui, pelo amor de Deus. E eles não deixavam. E quando elas foram embora, primeiro foi a menina que dividia banheiro comigo. Ela também era porca igual, só que ela era sonsa. Ela dizia que não era ela. Ué, mas dividiu o banheiro contigo? Então, ela dividia o banheiro, eu limpava o banheiro, ela não ajudava. Ela só tirava o lixo. Mas de resto, assim,
a sujeira dela ficava na área comum. Então disfarçava, porque não dá pra distinguir de quem que era o quê. Ela deixava mais lá. No banheiro, é assim, eu já afastei pra ver, né? Eu fiz assim, né, com o shampoo dela, tava o limo rosa. Então assim, sabia que ela não limpava, mas eu limpava, porque tem tipo uma prateleira aqui que é minha e a prateleira aqui que é dela. Então eu limpava a área comum, mas a cortina era nojenta de mofo e limo, e eu pedia pra trocar. Nossa, foi uma dor de cabeça. E quando todas foram finalmente embora, elas largaram tudo pra trás pra eu limpar. Elas não levaram as coisas delas. Deixaram tudo, louça, tudo. Olha, foi muito complicado. Teve até uma... Assim, quando a minha família foi me visitar, que foi perto do Natal, eles alugaram uma casa. Foi a primeira vez que a gente tinha alugado uma casa. E que experiência legal alugar uma casa. Uhum. Ficar todo mundo junto. Muito Nossa, legal. é muito maneiro. Então, eu fiquei com eles. Aí eu ia lá no apartamento, pegava alguma coisa que tava faltando. Porque era próximo a casa que eles alugaram do condomínio que eu tava. Porque eu tava, ó, no condomínio que eu morava. Então, teve uma vez que eu fui lá, assim... perto do Natal, e eu vi, gente, o lixo transbordando, porque elas dividiram as tarefas e colocaram que eu tinha que tirar o lixo. Mas eu, antes de sair, né, do apartamento que eu estava com a minha família, eu tirei o lixo, né? Beleza, fiz a minha parte. Eu sempre lavava minha louça, nunca deixava sujeira pra ninguém. Eu sempre fazia a minha parte. Quando eu voltei, o lixo transbordando, louça. Assim, você olhava, era muita louça, e os potes estavam com água, com mofo, fedia muito. Gente, era pelo amor nojento, de era muito Deus. nojento. E quando eu falei assim, gente, o que aconteceu? Por que vocês não limpam as coisas e tudo mais? Elas, eu falei do lixo, né? Gente, olha o lixo, tá transbordando, são pilhas e pilhas de lixo. Tá fedendo. Elas, mas o lixo era sua responsabilidade. Eu falei, não. Eu tirei o lixo antes de ir embora, e todo o lixo que está aqui não foi produzido por mim. Foram vocês que deixaram. Nossa, foi uma dor de cabeça. E nessa época, assim, nesse dia que eu tive essa discussão com elas, que eu voltei, a minha cachorrinha tinha falecido durante o intercâmbio. Foi nesse dia que a minha cachorrinha faleceu, inclusive. Nossa, então assim, foi muito estresse, foi muito chato. Mas nesse dia também teve uma coisa legal que aconteceu, que eu conheci o Chris Evans. E depois eu explico melhor. Conheci o Chris Evans. Nesse dia. Então, assim, foi de 0 a 100 muito rápido, digamos assim. Então, assim, foi muito estressante essa convivência com elas. E quando elas finalmente foram embora, poucos dias depois chegaram as novas meninas, que foram um amor. Elas eram muito legais. Ai, graças a Deus. Mas já tava no final. Então eu fiquei 2 semanas com elas. Ai. Tem uma que eu converso até hoje, que ela é colombiana. Ela é um amor de pessoa. Eu tenho muito carinho por ela. E eu tive que limpar tudo. E quando alguém sai do apartamento, eles fazem uma vistoria. Eles dizem se o apartamento está adequado ou não pra receber alguém. Não sei como esse apartamento passou. Nossa. Não sei, pra eu chegar lá, né? Não sei como passou. Na minha vez, eles queriam me multar $300 pra eu pagar. Não. eu negativo. Pois é, eu arranjei mais um barraco, porque eu já mandava e-mail, eu já ia no... Eles ficam tipo com um balcão. Então, assim, eu fui atrás de todos os registros que eu tinha. Eu falei que ia denunciar. Cara, que bom que você registrou e pediu isso, né? Porque aí dá pra comprovar. Olha, Pois eu tô há meses aqui pedindo, avisando, e vocês não fazem nada. Aí eu tive que limpar e depois eles mandaram uma equipe pra limpar, pra trocar as coisas. Eu falei, pô, agora que eu já fiz tudo. Putz. Mas eu gravei, eu postava, falava, gente, aqui mais um dia no lixão da mãe Lucinda, o pessoal ria muito. Eu brincava, falava que eu morava no lixão da mãe Lucinda. E todo Mãe mundo... Lucinda da novela da Vida Brasil? É. Caraca, essa puxou, hein? Aí eu ficava fazendo palhaçada, eu gravava aqui, gente, ó. Eu não sento nesse sofá, eu mostrava. Aí quando eu limpei, aí eu gravei, eu mostrei. E todo mundo, ai, finalmente. Antes e depois. Pois aí todo mundo tava me acompanhando, torcendo. E falava, nossa, finalmente, dias de glória. Foi assim. Nossa, que situação. Eu fico pensando que sou alérgica, morando num lugar desse, não ia dar conta. Ai, é muito difícil. Fico pensando eu que tenho mania de limpeza. Pra mim não tem como. É horrível. Nossa, é verdade. Eu limpo o banheiro 5 da manhã, acordo 5 da manhã pra limpar o banheiro lá de casa. Não, eu ficava limpando. Eu limpava, O vizinho que sofre. eu limpava, assim, tentava ao máximo limpar, mas logo depois elas deixavam tudo sujo. Então o que eu fazia? Eu ficava nos parques. Era uma fuga, né? Ficava o dia todo nos parques. Eu ficava com as minhas amigas no Community Center, que é um lugar que tinha TV, tinha várias coisas, a gente ficava conversando, interagindo. Então, assim, era uma fuga. Eu ia pros parques. Porque a faxina que você fazia naquele momento, no dia seguinte, já tava tudo podre de novo. Não adiantava de nada. Então, assim, o máximo que eu podia fazer pra não estar no apartamento, eu fazia. Então, Gente, como é que eu nossa, consigo que conviver? nojo. Eu não, cara, o meu apartamento tem que ser assim, um brinco. Eu não consigo sentar pra ligar uma série ou trabalhar se não tiver tudo limpo, cara. nossa, era horrível. Era horrível. Parece que a zona que tá por fora vai acumulando por dentro, aí parece que você fica zoneado. Ai, muito ruim. Eu tô de mudança, tô achando um negócio, parece que nada vai pra frente. Sabe assim, parece que a vida tá travada. Tá amarrado. Ai, sei lá. Tá amarrado. E o cara lá que é parecido comigo, que tu viu?
Oh, meu Deus. Não? A autoestima tá em dia, Não é hein? não? Chris Evans. É porque, tirando só a altura, ele é não sei se ele é alto ou ele é baixo. No filme parece ser alto. Então, parece eu não alto. cheguei muito perto dele. Eu fiquei assim numa distância. Mas eu diria, acho que ele tem 1,80. Nossa, que específico. Sim, é porque eu tenho 1,70. Então, eu diria que ele tá ali. Tá, por ali, No por meio ali. termo. Nesse dia, eu tinha até tentado doar o meu shift, não consegui, justamente pelo que tinha acontecido, mas foi até bom porque eu consegui distrair a cabeça. Aí fiquei com os meus amigos peruanos que chegaram depois e a gente fez amizade. Caraca, aqui o ponto. 1,83, Chris Evans. Pô, tu é bom, hein? Caraca. Vai ser médica, pô. Errou Vai por saber 3 direitinho centímetros tudo, só. entendeu? 1,83, ó. Perfeito. Chutei. Arrasou. Deu certo. E nesse dia, assim, foi legal porque eu fiquei com eles, a gente foi criando uma amizade, então eu fui distraindo, né? A gente foi Sim. conversando. E no final do expediente, eu tava... É porque no Fantasmic, eles chamam de Pad 1 e Pad 2, que são as duas tendas principais que ficam de frente pro palco, de onde acontece todo o espetáculo do Mickey Feiticeiro. Sim. Então, eu tava na Pad 2, que é Pad 2, que tava nesse lado aqui, mais ou menos, e meu amigo, o Diego, que eu conheci também, que ele é brasileiro. Brasileiro não, ele é venezuelano e a família dele é brasileira. Ah, legal. E ele mora no Brasil também. Ele tava na outra pad, que era a pad 1. Aí a gente, assim, se esbarrava e quando termina, né, o expediente, seja onde você estiver, num carrinho, num restaurante, você tem que tirar o dinheiro da registradora e você tem que levar pra base da sua row. Só que nesse dia, o nosso coordenador, ele escolheu nós dois pra fazermos o Money Walk. O que é o Money Walk? São duas pessoas que precisam levar esse dinheiro, 2 ou 3, dependendo do lugar, levar o dinheiro pra base, porque tem que ter mais de uma testemunha e tudo mais, pra não correr furto, nada disso. Sim. Então são duas pessoas que levam num cofre e levam até a base, tudo isso pelo backstage, pra as pessoas não verem e tudo mais. E a nossa líder do dia, ela tava, se eu não me engano, num dos penúltimos dias dela como líder de ODV no Hollywood Studios. Depois ela ia mudar de local como líder. Aham. Aí ela falou pra gente, vocês sabem que o Chris Evans tá aqui hoje, né? A gente, mentira. Ela falou, ele tá aqui hoje. A gente falou, você acha que tem como a gente ver ele pelo backstage? A gente joga assim o verde. Ela falou, se vocês fizerem um money walk bem rápido e me esperarem nesse ponto aqui, vocês vão ver ele. O que? A gente correu, mas a gente correu tanto com aquele cofre. Imagino. E o carrinho, é um carrinho, né? O cofre. Ele tava com uma rodinha meio frouxa. Putz. Então a gente tava correndo e o batendo carrinho a roda. rodando, e a gente correndo junto. Mas, nossa, eu corri muito. Esse dia eu corri muito e o negócio era pesado. Aham. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu ver o Chris Evans. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Aí tava ele, né, com a família dele. Só que ele tava, assim, encapuzado. Ele tava se escondendo, né, para as pessoas não verem. Porque ele sentou ali com os outros guests e tudo mais. Mas sempre dá pra você saber quando tem uma pessoa ali. Porque tem o VIP Tour Guide, né, que são as pessoas que fazem esse papel, né, de auxiliar as pessoas que pagam por esse tratamento mais VIP. Então, você já desconfia. E uma das minhas amigas que estava trabalhando com o Diego atendeu o VIP Tour Guide dele. Aí ela tirou foto da notinha e tudo mais, ela mandou pra gente. Porque o cara não vai lá comprar a pipoca dele. Ele manda o alguém guia pra que vai comprar. comprar, o guia que compra. Sim. Então, foi assim, foi muito legal. Porque o dia começou triste, claro, mas depois foi muito legal. No Ele final pede do no dia. aplicativo, eu já vi uma vez, eu tava sentado no próprio Hollywood mesmo ali, em frente a Bela e a Fera, eu acho que ele praça de alimentaçãozinho que tem ali aberto. E aí tinha um guia VIP com uma família, e aí eu vi ele perguntando o que as pessoas queriam e ele pedindo Ele que no pede. aplicativo. Eu acho que ele mesmo pede pra ele. Deve ter o cartão da pessoa, né? E ele Sim. pede por ali e vai lá pegar. Eu achei, eu falei pra amigo meu, eu falei, nossa. É, outro nível, né, dia- querido? Quando a dia- gente atende eles nos carrinhos, geralmente são pedidos muito grandes. Então, tipo assim, 11 garrafas de água. Às vezes coisas muito específicas também. Nossa, dá trabalho. Eu Dá imagino. trabalho. É, porque vai todo mundo de uma vez, né? Desculpa, assim. Como exatamente você viu o Chris Evans? Tipo, você tava parado assim, ele passou? Foi assim. Foi tipo isso? Aham. Eu não podia chegar perto, né? É. Então, assim, eu fiquei do lado da minha líder falando com ele e tudo mais. Assim, cumprimentando ele, desejando uma boa noite. E o meu amigo também do meu lado. E a gente vendo Só? assim. Igual duas crianças. Que legal. Meu Deus, tô vendo Capitão América. Foi assim. Que maneiro. Foi muito bacana. A gente também viu outras pessoas. Eu tenho uma amiga, inclusive, que, assim, na época de Natal, cada parque tem
o nome do seu evento. No Hollywood a gente chamava de Jollywood Nights. Aí tem um cardápio específico, aí chegam personagens especiais pra tirar foto. E algumas atrações ficam abertas, não são todas, algumas ficam. Aí minha amiga que trabalhava no brinquedo do Mickey e da Minnie, ela colocou o Neil Patrick Harris no carrinho. Ele vive lá, hein? É. Né? Muito legal. Vai morar lá. Acho que é a terceira pessoa que fala. mais até. Ou mais. Que Ela ele encontrou ele lá. Ela colocou ele no carrinho. Essa minha amiga colombiana que morou comigo, ela atendeu a Anne Hathaway no... Não, essa aí não. No Olga's Cantina. Foi ela que atendeu, colocou ela na mesa. Sério? Naquele restaurante. naquele bar Sim, que tem no restaurante. Não, olha, eu Aham. daria qualquer coisa pra almoçar com essa mulher um dia na vida. Meu Deus do céu. Ela é muito Nossa, linda. mulher, Ela meu é outro Deus do nível. céu, que isso? Ela é linda. Ela é Não, outro diga assim, só nível. que tu vê ela sentada numa mesa, não tô falando nem de. Ah, de não, nada, não. só de ver ela Tá perto, né? sentada assim numa mesa. Imagina como é que essa mulher deve ser elegante sentada numa mesa, jantando. Meu É. Deus do céu. Ah, mas se não for também Não foi o quê? elegante, não importa. Ela é, pô, ela é. Não importa. Não, Qualquer ela coisa é. que ela faça, Ela é. ela é outro nível. Ela é outro nível. Mas era muito engraçado, assim, nos grupos que a gente tem do ICP, tinha, tipo, vários subgrupos. Subgrupo do Rio, subgrupo das meninas, subgrupo dos meninos. Muitos grupos. A pessoa jogava informação assim, gente, Lucas Rangel tá não sei aonde. Aí todo mundo, mentira! Assim. Quem estiver perto vai lá ver, né? Só que, assim, a gente como funcionário, a gente não pode Não pode fazer nada. nada. Aí a gente tinha uma brincadeira, né, entre a gente, os funcionários, os cast members, de tipo assim, por que você perderia a sua Blue ID, que é o documento da Disney, a sua carteirinha da Disney? Aí fulano, o Harry Styles. Aí fulana de tal, Taylor Swift, era assim. Com certeza eu Era perderia muito pelo engraçado. Harry Styles. Teve Feliz. Teve um dia que eu vi a Charlie XX e eu não conhecia ela. Não conheci, não. Não reconheceu. Não reconheci. Ela passou do meu lado, o pessoal falando, Charlie, não sei o que. Eu virei a cara. Depois eu me toquei, gente. Mas se Putz. passasse perto de mim também não saberia nem quem é. É. Não é da minha época. Não é da sua Não é da minha época. época. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, tirando a parte do Chris Evans que parece comigo, que já sabemos. Que, Não, entendeu? parecidíssima. Já sabemos. Você comentou que a tua família esteve lá, contigo lá. Foi nesse momento que você e teu tio ajudaram um menino? Foi. Olha aí, ó, salvando vidas, hein? O primeiro parque que a gente foi, assim, em família, foi a Universal. Só que a gente escolheu ir primeiro pro Islands of Adventure. E eu tinha comprado o Seasonal Pass. E eu não poderia, porque era dia 23. Já tava muito perto do Natal. Ah, tá. E a gente queria, porque queria ver o Grinch, eles tinham comprado. Mas na hora, assim, meu tio teve problema com o ingresso. Gente, foi uma confusão a gente conseguir realmente entrar no parque. Eu tive que mudar o meu ingresso. Então já chegou, assim, todo mundo meio nervoso. Eu fui na frente pra já guardar um lugar pra gente na fila, enquanto eles estavam resolvendo o problema deles com o ingresso. Aí minha família chegou no brinquedo do Hagrid. Eu fiz o roteiro, falei, a gente vai fazer essas atrações aqui nessa ordem. Fiz todo um roteiro. Aí eu falando pra todo mundo, gente, esse é um dos meus brinquedos favoritos. Eu amo o brinquedo do Hagrid. E assim, fiz a maior propaganda, todo mundo super animado. E assim, na fila, se eu não me engano, acho que estavam 2h30 de fila. A gente tava lá. Tenso. Quando tava chegando a nossa vez, que você vai passando, né, como se fosse as salas onde tem os ovos, os cristais dos animais, e tem livro, tem várias coisas. Então, assim, contando mais ou menos um pouquinho sobre a função do Hagrid na história de Harry Potter. Aí na fila, começaram a gritar, alguém chama um médico, alguém chama um médico. Tudo em inglês, né? Alguém chama um médico. Aí eu tô assim. Aí tentei ouvir de novo. Somebody help me! Aí gritaram. Aí eu falei assim, ih, tio, vem. Meu tio é médico, meu tio é médico. Eu falei, ih, vem. Aí a gente foi. Minhas primas, que não tinham nada a ver, que são pequenininhas, foram junto também. Foi muito engraçado. Quando a gente chegou, já tinham levado a criança pro backstage. E quando a gente chegou, era uma criança que tava convulsionando. De febre. Ele tava com muita febre. Ele tava convulsionando por conta da febre. Caramba. Aí a mãe dele também não falava inglês. Nossa. Então, assim, tinha um outro funcionário que falava o idioma dela. Eu não lembro qual que era o idioma que ela falava. Se eu não me engano, acho que era mandarim. Acho que ela falava mandarim. E um dos funcionários da Universal, se eu não me engano, é team member que fala. Um dos team members. Tava falando com ela em mandarim, depois falava inglês comigo e eu traduzia pro meu tio. Eu, assim, como estudante, eu fui falando, falei, tio, acho que ele tá tendo isso. Aí eu também acho. Então a gente foi tentando ajudar, até que estabilizou e chamaram a ambulância. Aí um dos funcionários falou, poxa, vocês ajudaram muito a gente, estabilizaram ele, não sei o que. A gente pode colocar vocês no brinquedo e tudo mais. Ele falou, quantas pessoas são? Aí eu falei, somos 17. Aí ele, não vai rolar não. Aí eu, tá bom, tudo bem. É 17, meu irmão. Oi, mas eu salvei uma vida. Calma aí, são 17, mas a gente salvou uma vida. Tinha que dar ingresso por 17. Aí ele falou, não. Pô, falou tinha não que tinha deixar. como. Aí quando chegou a nossa vez, foi todo mundo no brinquedo.
Minhas primas, acho que elas também têm o mesmo mal que eu. Todo mundo desmaiando do brinquedo, todo mundo aterrorizado. Mentira. Crianças pequenininhas, elas ficaram aterrorizadas com o brinquedo, choravam. Estavam desesperadas. E No Hagrid? Do Hagrid. Dormiram também, todo mundo dormiu. Aí gritava. Era um cochilo. Era aquele cochilo. Só que foi numa parte que dava mais medo. Que é aquela surpresa que ninguém tá esperando. Eu tive. Eu Tu acredita que ele nunca foi? Tive Então eu umas não vou- 3, 4 chances de ir pra lá e. Não vou dar tive esse febre. spoiler. Um dia eu tive febre, não fui. Negócio de febre, dá febre lá, hein? Tive febre no Hagrid, sério. Fiquei com febre fiquei mal, cara. Precisava de um médico lá pra me socorrer. Fiquei mal. E aí eu tinha ganhado o Express lá pra entrar. Não precisava nem ficar na fila. Tava com minha filha pequena e minha ex-esposa foi, entrou na fila. Quando eu saí era só eu entrar. Direto. Tava muito febre, tava ferrado, fui embora. Gente, no primeiro brinquedo eu já traumatizei todo mundo. Porque quando tem aquela surpresa, né, que ninguém tá esperando o brinquedo, é uma parte escura, que tem os bichos fazendo barulho. As crianças ficaram presas nessa parte que o brinquedo parou de funcionar. Todo mundo gritando, com medo. Gente. Era a bola pra tu tirar o cochilo logo ali, entendeu? É. Tirava ali. Nossa. Tentando tranquilizar todo mundo. Você fica preso assim, ou naquela cadeira que é tipo a garupa. É. No brinquedo. Então, assim, foi desesperador pra elas. Ainda teve a situação do menino. Então, assim, ficou todo mundo muito nervoso. Sim, sim. Na primeira atração, já traumatizei todo mundo. Mas é bom que já corta logo de vez, as próximas ficam mais Não, tranquilas, 17 é pronto. boa galera. Foi muita galera. gente. Vocês saíram lá também, você foi no bar do Cowboys? Fomos no Pô, mas tu Cowboys. tinha idade pra ir no Cowboys? Eu fiz 21, pouco tempo antes de ir. Porque eu acho que pode ir, mas não tem que usar Tem que usar uma pulseira. um carimbo. Quando você é maior de idade, eles carimbam sua mão. Senão, eles dão um carimbo, acho que colocam uma pulseira. Mas lá no Cowboys também só bebi água. Não, sim, é porque já tem alguém que teve problema pra ir lá. Mas tem sim. mesmo. E a gente se sente em Footloose, é muito legal, né? É Todo mundo muito maneiro. dançando. É Muito muito maneiro. maneiro. Lá é muito maneiro. E a gente tava lá dançando e tudo mais, aí eu tô vendo uma pessoa. Falei assim, gente, eu acho que esse menino é aquele menino que trabalha lá na Guardians. Porque teve uma situação que a gente tava conversando com um dos cast members, perguntando se a gente podia ir mais uma vez, assim, sempre tentando a sorte, né? Porque o pessoal que decide se vai ou não vai. A gente tentou a sorte, ele deixou a gente ir. Ele foi muito legal com a gente até mandou um cast compliment pra ele, mandou um elogio na plataforma e tudo mais. Aí eu falei assim, gente, eu acho que é ele. Aí eu falei assim, você não... Eu vou falar o nome dele, né? Você não é o menino que trabalha lá na Guardians? Aquele... Ele ficou me olhando assim. Aí ele falou, sou, porque eu falei, cara, você foi muito legal com a gente, você deixou a gente ir de novo no brinquedo e tudo mais. Ele, valeu, ele saiu correndo, ele ficou morrendo de vergonha. Mentira! Mas depois a Ele gente tava dançando? tava dançando, e dançando muito, tá com roupa de cowboy, assim, a caráter. Ai, que legal! pô. Tava com chapéu e tudo, tadinho, ele ficou com muita vergonha. E depois a gente encontrou com ele outras vezes, e assim, foi super legal, ele era muito maneiro. A gente também fez amizade com outros funcionários de outros brinquedos, até da Guarda, a gente também tinha uma menina que ela era muito fofa, muito fofa. Ela deixou a gente também outras vezes, então a gente pegou músicas que a gente não tinha conseguido. Porque, assim, nos últimos dias, até que a Renata tava contando, era o meu último dia quando a gente conseguiu matar todas as músicas, porque é meta de todo mundo que faz o ICP conseguir zerar todas as músicas da Guardians, que são 6 músicas e são aleatórias. E assim, era a meta e estava faltando a mesma música pra gente, e ela deixou a gente mais uma vez, pouco tempo antes do brinquedo fechar. Ah, legal. Foi muito legal, muito especial. Então assim, foi legal, né, do intercâmbio de tanto você ir nos brinquedos, as pessoas te reconhecem e você vai fazendo amizade. É. Sim. Muito maneiro, foi muito maneiro. E foi nesse momento que você saiu, que você foi 3 horas da manhã pro Hollywood Studios? Não foi nesse dia. Acho que foi no dia do Cowboys até. Assim, voltando. Porque o pessoal fechava o dia de Uber ou de ir num ônibus que buscava todo mundo. Eles fechavam o ônibus e deixava no Cowboys e depois trazia de volta pro condomínio. Nesse dia a gente foi de Uber e tudo mais. E eu tava muitas horas com lente de contato. Muitas horas. Eu uso lente de contato. E assim, ao longo do dia, se você não usa colírio e tudo mais, vai ressecando. Sim. Ar-condicionado. Tudo. E assim, horrível. eu tava assim, muito tempo já de lente, eu esqueci de levar o colírio. Putz. Esqueci. E no condomínio tem os ônibus e eles aparecem a rota. A rota que fica assim 24 horas é a rota E, que é a rota do Magic Kingdom. Na hora de ir embora, que me deixaram no condomínio, assim, eu fiquei conversando com as minhas amigas, até que deu 3 horas da manhã. Eu falei, não, tem que ir pra casa, né? Aí, beleza. Fui esperar o ônibus, só que quando dá um determinado horário, os outros ônibus não chegam. Então fica mais a rota E e uma rota aleatória, tipo K, umas letras assim. E por acaso tinha a rota B também. E por terem poucos ônibus, eles não ficam no ponto específico deles. Se eles veem que tem uma pessoa, eles vão até aquela uma pessoa. Não todo motorista é tão legal, né? Alguns eles deixam você lá embaixo. Quando eu vi, ele parou
no ponto da Rota E. E eu não tava enxergando direito, porque a minha lente tava embaçada. Eu falei, Rota E, né? Entrei, quando eu fui ver, fui parar no Hollywood Studios 3 horas da manhã, era Rota B. Nossa! E aí? E aí Ficou lá pra trabalhar no dia seguinte logo. Aí eu fiquei lá e o cara falou assim, você tá indo pro Hollywood Studios? Eu falei, não, ele... Ih, agora já era. Eu falei, mas eu sei que vai voltar pro meu condomínio no final da rota, então eu vou ficar aqui. Eu fiquei ouvindo música, esperando. Aí tinha 2 pessoas, uma trabalhava como chefe, né, que tem o programa de culinária da Disney, que o pessoal cozinha e tudo mais. E tinha um outro que trabalhava num resort. Eles estavam com o uniforme indo trabalhar. E eu com a roupa da festa. Às 3 da manhã. Acontece. Cara, os caras começam a trabalhar 3 da manhã, cara. Meu filho. Mas também sai mais cedo, né? Óbvio. Porque a comida tem que estar pronta antes. É o café da Algumas manhã. coisas, né? Sim. Tem que estar pronta antes. Nossa, sim, café da manhã. A galera chega, 7 horas da manhã pra tomar café. Olha que horas que começou a preparar. 5. E é muita gente, Até né? antes. Nossa, até antes, sim. Escala industrial. Exato. Cara, eu quero muito saber como que alguém achou que você era um personagem de Fantasmic. Então, mais uma história com a minha família. Inclusive, a gente tava indo pro Magic Kingdom. E o Magic Kingdom, na época de Natal, esses eventos especiais, ele fecha pros cast members. Principalmente o Magic Kingdom. Nos outros parques, alguns ficam abertos. Num determinado horário. E assim, o Magic Kingdom, nesse dia, ele não abre pra funcionário de jeito nenhum. Aí eu fui e falei, olha, eu sou cast member, queria saber se eu posso comprar um ingresso. Minha família toda tá com ingresso, é Natal. É a primeira vez que veio todo mundo. Eita. Tem alguma coisa vibrando aí. Acho que é o meu. Acho que é Sem o meu. problemas. Mas é só porque. Ricardo pra vai atender, avisar. Ricardo vai atender você, vai falar que Pra você não tá. avisar. Tranquilo. Pode deixar? Então, a minha família toda, eles foram, já tinham comprado os ingressos, já tava tudo certo. E eu era a única pessoa que não podia entrar. Eu falei, olha, eu sou cast member, sei que hoje é Natal e tudo mais, mas eu estou disposta a comprar um ingresso. Só pra poder passar esse tempo com a minha família. Eu ia passar pouco tempo, inclusive. Sim. Aí ela falou, olha, o parque já tá lotado, a gente não pode vender. Não pode mais vender. Aí eu falei, tudo bem. Só que ela viu, tipo assim, que eu não ia discutir nem nada. Eu falei, tudo bem. Aí eu virei de costas, fui explicar e eu já tava indo embora. Porque depois eu ia trabalhar e tudo mais. Eu falei, olha, aproveitei o parque. Tava me despedindo. Aí ela falou, não, volta aqui, eu vou abrir uma exceção pra você. Aí ela, me vendeu um ingresso. Ela perguntou onde você trabalha. Assim, às vezes quando você fala, nem todos os funcionários sabem exatamente do que você tá falando. Tipo, ODV. O que é ODV? Nem todo mundo sabe. Outdoor Vending. Eu falei, eu trabalho no Hollywood Studios, principalmente no Fantasmic. Soltei assim, mas eu também não expliquei direito, né? Entendi. Aí um outro supervisor chegou, né, pra essa menina que tava vendendo o ingresso e falou assim, você é uma das princesas? Algum dos personagens? Eu falei, não, não, eu só trabalho nas tendas mesmo. Ele, mas é legal também, né? Você assiste o show? Eu falei, eu assisto. E foi assim. Porque era mais fácil falar, geralmente trabalho no Fantasmic, que é mais fácil que você falar, sim, assim. do que exatamente, né? Então, assim, aconteceu algumas vezes as pessoas perguntaram, você trabalha no Fantasmic? Eu, não no Fantasmic. Apresentando o Fantasmic, né? Não, podia falar, não, sou sim. Sim, sou sim. sou o Mickey, inclusive. Faço assim, ó. Mas eu não Se ia você não me deixar entrar, não vai ter Mickey no Fantasmic. Ela tava na esquina. Mas... Sim. Entendeu? Sim. Pois é. Nossa, cruel isso. Pior que eu não, nem consegui passar como Mickey, porque o Mickey tem que ser pequenininho. É verdade, Por falar em personagem, teve um que gritou com você. Foi. Que história é essa, cara? Então, o que eu fazia, né? Mais uma vez, fugindo das minhas roommates americanas, eu queria passar a maior parte do tempo que eu pudesse nos parques, brincando, o que fosse, indo nos brinquedos. Então, assim, todo dia, de forma religiosa, eu ia pros parques curtir antes de trabalhar, todo dia. Então, Não eu ia. gostava mais não pra comer um negocinho lá? Como é que fazia? Então, quando a gente chegou, eles davam tipo um envelope com vários cupons que você podia usar. Só que eu também fui boba, falei assim, não, tô com medo de gastar tudo. Eu voltei com um cupom sobrando, fui boba. Fui boba. tudo Então, bem. assim, tinha uns cupons que você podia, nessas barraquinhas, que inclusive eu trabalhava, eu podia pegar uma pipoca, podia pegar um refrigerante, um churros, um pretzel. Ele tem uma validade extensa que, de repente, você pode ir depois pegar, assim, Ele de tem repente. uma validade assim, se eu não me engano, ele termina esse ano já, mês que vem, se eu não me engano. Tem que ir agora, então. Tem que ir agora, pelo amor de Deus, tem que gastar esse cupom, tem que pegar um Mickey Sandwich. Pelo amor de Deus, eu só gastava com Mickey Sandwich. Toda vez era com Mickey Sandwich. Aí nesse dia,
eu fui mais uma vez brincar no parque e tudo mais, e eu tava com roupa de guest, eu não tava com roupa de cast member. Que diferente dos outros parques, pelo menos o Hollywood Studios, você tem que cruzar muito entre os guests com roupa de cast member. Tanto o Magic Kingdom quanto o Epcot são parques mais antigos, eles foram construídos primeiro, então eles têm o backstage, que são os túneis. Então ninguém vê ninguém circulando, até pra manter a magia e tudo mais. O Hollywood Studios e o Animal Kingdom é bem maior que o Hollywood Studios. O Hollywood Studios é o menor parque da Disney. Sim. O Animal Kingdom tem até como você se esconder, tem uma parte maior de backstage, mas o Esconde na Hollywood... floresta. no meio dos bichos. O Hollywood Studios você tem que circular muito entre as pessoas. Só que eu cheguei do parque como guest, inclusive peguei o Skyliner nesse dia, fui na Guardians, aí cheguei no parque, aí fui na Rock and Roller Coaster. Aí depois eu fui entrar no backstage pra poder trabalhar. Eu tava com a minha mochilinha e ia trocar de roupa. Só que a área onde fica o backstage que eu trabalho, quando você entra no backstage, você tem que gritar uma palavra-chave e você tem que estar com ou a sua Tem name que gritar? é uma palavra, até de segurança, assim, pra ninguém se esbarrar, não acontecer nenhum acidente. Porque são como que eu posso explicar? É tipo um corredor que ele tem umas barreiras, então nem sempre dá pra ver quem tá vindo. Então pode ser que esbarre, às vezes sai um carrinho dali, pra evitar acidentes de trabalho e tudo mais. Entendi. Legal. Então, já teve gente que entrou pelo backstage. Guest, assim. Aconteceu já. Eu tava com a minha Blue ID, que é o documento de funcionário, a mostra, só que eu tava com roupa de guest, tava com orelhinha, tava com um balde de pipoca, com mochila. Então tava parecendo realmente um guest. Só que na hora eu botei o documento pra fora, porque você não pode circular pelo parque vestido de guest com a Blue ID pra fora. Você só pode colocar quando você entra no backstage. Ou você vai com a sua name tag. Eu só coloquei a minha Blue ID e tava entrando. Aí quando eu tô entrando, é uma área que ficam os personagens do Disney Junior. Pro pessoal tirar foto. Tá. Então tem a Vampirina, tem a Doutora Brinquedos, tem a... Ai, não lembro o nome dela. Fancy Nancy. E tem o Pluto. O Pluto também tava ali. Então o Pluto foi pro intervalo dele, porque, tadinho, ele tava no sol tirando foto. Aí foi pro intervalo dele. Aí quando eu tô entrando igual uma guest, o Pluto começa a gritar. Ele gritou comigo, ele tomou um susto comigo. Eu disse, Aí eu... Don't worry, I'm a cast member. Eu falei assim pra ele, não se preocupa, eu sou uma cast member. Aí ele... Fez assim. Aí depois ele foi trabalhar. Assim, tirar foto dele. Eu sei onde é essa área que ela tá falando ali. Sim. Onde tem aquele lance do Star Wars, né, também. É uma área bem aleatória. Tem a Pequena Sereia, Star Wars e Disney Junior. Não faz o Star menor Wars sentido. lá né? Tipo, faz realmente... É uma área muito Tem que aleatória. fazer uma porque entrada aquele ali. Star Wars Launch Bay lá, que é essa parte, né? Ela foi construída antes de ter a Galaxy Edge. Sim. Só que poderiam... Eu me metendo, né? Nada a ver. Mas poderiam ter criado uma área para personagens tirarem foto na Galaxy Edge. Também, eu certeza. concordo. Porque, cara, uma galera, cliente nossa de guiamento, pergunta, tipo, a gente tá aqui na área do Star Wars, tem personagem? Eu falei, sim, mas é um pouco afastado, não faz o menor sentido, eu sei, mas... Não, tem uns é do outro passando, né? lado. O cara para Sempre pra tinha tirar que foto, explicar. Stormtrooper e tal, e passa, o mas ele não vai parar pra Mandalorian ficar e tirando tal, foto. mas não é Sempre tipo tinha. um Não é aquela lugar foto de para interação, foto, né? Sempre tinha que explicar. Sempre tinha que explicar. Assim, as pessoas me perguntavam, e onde que eu tiro foto com fulano? Por exemplo, o Mickey Feiticeiro e a Minnie, com aquele vestido rosa lindo dela. Aí tinha que explicar. Então, escondidinho também a bem foto. escondido. Escondido. Tu passa ali, tu nem vê. Ah, E eu sempre falava, você tem um mapa? Aí eu desenhava. Eu explicava, você vai fazer isso aqui. é escondidinho, é bem Bem escondidinho. escondidinho. Você ralou muito lá e teve alergia a produto de limpeza? Tive. Aí, ó. Também não é a primeira pessoa que fala isso, tá? Tive. É. Os produtos de limpeza, elas são muito, muito fortes mesmo, assim, pra deixar tudo limpinho, né? E Mas no carrinho, tem que limpar o carrinho? tem que limpar tudo que você possa imaginar. Qualquer cantinho. Tudo. E depois que você limpa, tem a pessoa que ainda vai fazer a inspeção, que eu já tive alguns Pra ver BO. se tá limpo. Que é o coordinator, né? Que é o seu coordenador. Aí ele fala, tá tudo bem, agora você vai lá pra base e... Pode ir embora. Às vezes, tem que, às vezes, entregar o carrinho, porque tem, tipo, os carrinhos com bebida. São carrinhos muito pesados também. Aí você tem que levar. Às vezes eles não estão com bateria. Aí Tem que empurrar mesmo. tem que empurrar e é muito pesado. Ai. Muito pesado. Então, assim, Quick rala muito. Quick rala muito e ODV também. Rala muito. Porque ODV, querendo ou não, exerce uma função meio mista. Às vezes faz um pouquinho de merchan. Às vezes até custódio, né? Que quem limpa. Porque se tem uma sujeira ali, você tem que resolver. Porque nem sempre vai ter um custódio ali pra te ajudar. Então, é uma função meio mista. E a gente... Nesse dia... E peraí, dei uma de Dory. Me perdi.
Maravilhosa. Produto de limpeza, me perdi, desculpa. Eu fui entrando muito na história, me perdi. Não, eu tinha que meter um oi, meu nome é Júlia. É. Oi, pois não? Pois não? Então, a gente tinha essa função muito mista. Na hora de limpar, a gente usa um produto de limpeza específico. Só que não me falaram que podia dar alergia. Eu também fui bobona, né? Eu podia ter colocado uma luva e tudo mais. Só que depois eu comecei a usar luva. Só que entra o produto na sua luva. Aí você tem que... Às vezes tem que ser uma coisa muito rápida. Então você tem contato com aquilo. Minha mão virou um couro, virou um negócio bizarro. Ficou vermelha. Outra vez ficou em carne viva. Assim, foi muito pesado. Assim, foi uma reação pesada. E depois eu fui, assim, me diagnosticando. Eu comecei a comprar as coisas. Aí eu comprei um balme. Eu passava na mão e colocava várias camadas de luva na minha mão. E ficava com aquela luva o dia todo, assim, não a mesma luva. Como eu colocava várias, tinha tipo uma luva base. Aí surgia a luva de cima, eu tirava a luva de cima e colocava outra. E ficava com a luva base. Então, Entendi. assim, eu tava dando um jeito. Mas teve um dia, inclusive foi numa festa de Natal que teve do Hollywood, que ele, assim, foi o meu primeiro dia pós-treinamento. Que quando você termina o treinamento, você faz tipo uma prova. E você tem que passar nessa prova, senão você tem que fazer ela de novo. Uhum. Caramba. Aí, beleza, passei na prova, que eles chamam de Assessment Day, que é o dia que você faz a prova e tudo mais. Enfim, você encerra o seu treinamento e depois você trabalha como funcionário normal e você pode tirar a fitinha de treinamento, que é o Earning My Years, aquela fitinha vermelhinha. No meu primeiro dia de treinamento, eles me colocaram pra trabalhar num lugar nada a ver, que eu nunca tinha trabalhado, que é um restaurante indoor, não é outdoor. Então, um restaurante. Eu como outdoor, eu nunca trabalhei lá, me colocaram pra trabalhar lá. Caraca. Eu não sabia nem como que eu chegava lá pelo backstage. Enfim, fui me resolvendo lá e tudo mais. Aí foram rodando as funções durante a noite, né, de Natal, porque tava bem lotado. Então, assim, teve uma hora que eu só limpava a mesa, teve uma hora que me botaram pra lavar a louça. Eu tomei um banho de queijo, um banho de molho de tomate, água, tudo. Porque é um restaurante que tinha tema italiano na área dos Muppets. Tem dois desse tema, mas acho melhor não dizer qual foi que isso aconteceu. E quando eu cheguei, eu falei, elas me colocaram, né? O pessoal de lá me colocou pra exercer a função de limpar as mesas. E eu teria que ter contato com esse produto. Mas eu já tava com alergia, muito atacada. Era a época que já tava assim, carne viva, que ardia muito. E nessa época também tava muito frio lá. E além do fator de ter o produto de limpeza, como outdoor, a gente tinha que meter a mão no gelo, o tempo todo no frio, pra entregar os produtos que as pessoas compravam, tudo mais. E eu perguntei se eu podia usar a luva, onde que eu podia pegar uma luva pra poder limpar. Eu pedi as instruções e tudo mais. Onde que eu pego esse, que a gente, um lencinho, um spray com esse produto, e perguntei onde que eu podia pegar a luva. Aí a líder de lá falou, eu não vou te dar luva. Eu falei, ué, como assim você não vai me dar luva? Ela falou, não. Eu falei, mas eu tô tendo alergia ao produto, eu não posso pegar uma luva? Ela falou, não, enquanto você não me mostrar um documento médico que comprove, eu não vou te dar uma luva. Que isso? Aí eu fiquei assim, mas você não tá vendo a minha mão? Ela falou, infelizmente eu não posso te dar luva. Mas, assim, uma das regras é sempre a segurança, um dos pilares da Disney é a segurança. Gente. E, assim, é obrigatório ter sempre luva em todos os lugares, pra manter a higiene e a segurança de todo mundo. Aí ela virou de costas e eu falei, eu vou ficar sem luva? Não vou nada. Aí eu fui num dos carrinhos que tinha pra gente colocar as lixeiras, trocar o lixo e tudo mais, e tinha uma caixa de luva. Pegou. Eu peguei. É isso aí, muito bem. Foi isso. Mas assim, demorou um tempo até minha mão melhorar. Nossa. Tempo legal. Mas assim, muita gente tem alergia aos produtos de limpeza. Muita gente. Foi no momento desse que você tava empurrando o carrinho que voou raspadinha pra tudo que é lugar, guardando o carrinho? Não, foi num outro dia. Foi assim que você entra no Hollywood Studios, tem um carrinho, quando eu digo carrinho, é tipo um lugar que você compra o produto, não necessariamente um carrinho de empurrar. Porque são nomes diferentes, só que todo mundo chama de carrinho, então fica o mesmo nome. Então, é um stand, vamos dizer assim, stand todo vintage. Aí tem tipo um carro do lado, tem uma oficina, tudo vintage. Sim. Nesse dia, eles me colocaram pra fechar esse carrinho, pra encerrar o expediente ali. Mas tava chovendo muito. Isso no Hollywood, né? No Hollywood. É onde tem aluga o carrinho também, né? O carrinho infantil. E assim que você entrar à direita, tem esse stand. Sim. Aí você pode comprar raspadinha, você pode comprar brownie lá, eles também vendem brownie. Especial, assim, produtos especiais eles vendem lá. Você pode comprar bebida, enfim, sorvete, o que você quiser lá. Não tudo, mas tem bastante opção. Aí eles me colocaram pra fechar o carrinho nesse dia, que tava chovendo muito. Eu demorei um certo tempo pra limpar, até por conta da chuva, que aí ventava, aí a cortina derrubava tudo, aí tinha que limpar tudo de novo. Aí me colocaram pra limpar uma máquina que eu nunca tinha limpado.
que era uma de raspadinha que é diferente das outras que eu limpava. Dos outros carrinhos que era a mesma. Nesse carrinho específico era diferente. Aí me pediram pra limpar e tudo mais, só que depois eu tinha que colocar, fazer a mistura de novo da raspadinha e já deixar pronta e deixar ali. Que são as regras que a gente tem que seguir. Que, assim, no dia da semana você tem que limpar isso. Tem vários esqueminhas. Aí montei a máquina tudo de novo com a ajuda de uma outra menina que foi me ajudar. Aí a gente fez você primeiro testa com a água pra ver se tá funcionando. E ele funcionou, não derramou nada. O carrinho tava lindo, tava limpo, tava todo organizado. Quando eu cheguei, estava uma zona. Eu consegui deixar ele todo bonitinho, apresentável, assim, impecável. A gente colocou a mistura e foi testar pra ver se tava refrigerando, se tava congelando, né, a mistura e se ia liberar direitinho a solução, né, o líquido. Voou raspadinha pra tudo quanto era lado. Em tudo. Aí tive que limpar tudo de novo. Tudo Nossa, de novo. que raiva, que ódio. Já Quem vê close não vê acontece, né? corre. Quem vê close não vê corre mesmo. Quick, então, rala. Rala muito. Tenso. E teve foi esse mesmo dia que o supervisor mandou você limpar 3 vezes ou foi outra vez? Foi uma outra vez. Ai, que Gente, só bacana. limpou, hein? Tem que limpar muito. Limpou apartamento, Caraca, limpou com o trabalho, olha. Tu foi pra lá pra faxinar, né? Irmão. Tem que limpar muita coisa. Tem que, assim, deixar tudo no padrão Disney, né? Sim. Tudo organizado, tudo bonitinho, tudo apresentável. Sim. E nesse dia, é o lugar que, assim, o povo tenta fugir a qualquer custo da Toy Story Land. Esse é o ponto específico da Toy Story Land. Se chama Marketplace. E o Marketplace, ele vende muita coisa. Por isso que o pessoal foge, que são muitas coisas pra limpar. Eu não sei se esse meu coordenador do dia, ele tem algum toque, alguma coisa com o número 3. Eu não sei o que é, se ele tem essa fixação pelo número 3, mas ele queria que tudo fosse limpo 3 vezes. Que isso? 3 vezes seguidas, tudo. E assim, eu não sabia mais o que ele queria que eu tirasse. Eu limpava até, assim, coisa que era detalhe minucioso, que depois das queimas de fogos, o vento, né, coloca, assim, a poeira pra tudo quanto é lado. E essa poeira, ela ia se acumulando em uns cantinhos e eu limpava pra deixar tudo lindo. Porque caía muito ali, que é perto do teatro chinês, então caía lá. Ele queria que limpasse tudo 3 vezes seguidas. Eu saí do Hollywood Studios 3 horas da manhã. Eu era a última funcionária. Aí saí do Hollywood 3 horas da manhã. E uma das coisas que eu não sabia, eu fui descobrir só depois, que assim, tem, assim, certos horários que os ônibus passam. Assim, eles têm uma rotatividade de tipo, durante o dia, pelo menos Hollywood Studios, vinha um ônibus de 22 em 22 minutos. O tempo todo. Mas depois que vai ficando mais tarde, tipo de madrugada, e começa a passar, tipo, 1 hora, 1h30. Esse horário já não tinha ônibus, eu tive que esperar. E depois eu fui descobrir que se não tem ônibus, o coordenador ele é obrigado a te deixar em casa. Eu não sabia. Aí eu fiquei esperando o ônibus, um tempão. Teve uma menina que me ajudou também, então nós ficamos juntas, né, esperando. Nossa, mas foi muito, muito, muito tempo. Aí a gente lavava a louça, aí a gente lavava a máquina e fazia mistura pro dia seguinte. Aí colocava, tem alguns produtos que você pode vender, por exemplo, cookie. Cookie você pode vender no dia seguinte, porque ele tem, assim, uma validade de não sei quanto tempo. Agora, por exemplo, o pretzel você tem que descartar. Então, os cookies a gente tinha que organizar eles de bandeja. Antes de colocar eles nas bandejas, tinha que limpar a bandeja, colocar o adesivo na bandeja, colocar no carrinho e levar lá pra base, que é um caminho mais, assim, distante do que os outros, porque você tem que atravessar a Toy Story Land, aí passar pelos prédios onde eles fazem as animações, porque lá tem, no Hollywood Studios, os prédios onde fazem as animações dos filmes. Que legal! Tem isso, é muito legal. Então, era um caminho muito longo. Aí, quando eu cheguei na base, a gente estava organizando os utensílios que não podem ficar no carrinho. Tem que voltar pra base, você tem que limpar, organizar, colocar, porque tem o estoque seco, o estoque refrigerado, o estoque de é tudo muito, assim, organizado. Quando eu cheguei, gente, eu tava muito cansada, eu já tinha feito muita coisa, meu braço, assim, tava fadigando, não aguentava mais, tava fraca já. Aí ele me colocou pra levar várias bandejas de cookie. Eu derrubei tudo no chão. Ai. Não aguentei. Ele me olhou assim, fez... Aí eu... Ferrou. Ele me odeia. Putz. Ai, gente, Aí acontece. Mas eu tive que voltar bem tarde. Foi isso. E quando acontece, né, de você sair de madrugada dos parques, você tem a oportunidade de ver a limpeza que acontece, a limpeza que tem todo dia. Sim. Então, se você vê essa limpeza acontecendo, você tem certeza que você foi uma das últimas pessoas a sair do parque. Que eles chegam com uns carrinhos, umas máquinas limpando assim. E assim, foi assustador. Tenso, né? Foi assustador esse dia.
É, meu tenso. irmão. Júlia Ralação. cansada só de Júlia ouvir. Ralação 2000. Só de ouvir eu já fiquei cansada. Alô, hein, Julinha? Vou te falar um negócio, hein? Ralei. Ralei bastante. Mas foi bom, não foi? Foi ótimo. Aí, Foi viu? maravilhoso. Faria Assim, tudo de novo. Faria mesmo, assim, são muitos perrengues, com certeza. Tem muita coisa que acontece, mas todo perrengue vale a pena. Gente, vir pros parques a hora que você quiser. Fora as pessoas que você conhece, tudo vale muito a pena. Foi muito especial. Tirando as americanas porcas. Tirando elas. acontece, O resto. Tirando elas, você faz amizade com muita gente, assim. Eu fazia, pelo menos assim, ia pegar o ônibus, aí via alguém, eu ia conversando, a gente ia fazer amizade. Eu, vou almoçar, e tinha uma brasileira, aí a gente sentava e almoçava. Era assim, então era muito legal. Ia todo mundo, porque assim, tá todo mundo no mesmo barco. Então todo mundo vai fazendo amizade, e você vai pros parques na esperança de encontrar algum brasileiro e você tirar foto dele, porque a gente tinha um grupo que era só pra tirar foto das pessoas trabalhando. Sim, que não pode tirar, né? Quem tá trabalhando Não pode. tirar. Então, assim, pra ter aquele registro. Então, é uma iniciativa muito legal, que os outros, até os americanos, não fazem. Tanto de outras nacionalidades que trabalham, eles não fazem. Então, teve até um dia que eles adoravam fazer isso comigo. Quando você cai na Toy Story Land, você pode fazer algodão doce. Que é uma das funções que eles colocam pra você fazer. Mas quando você faz o algodão doce, eles colocam dentro da base pra ficar fazendo algodão doce. E eles amavam me colocar pra fazer algodão doce. Então, se alguém foi pro Hollywood Studios entre entre dezembro e fevereiro, provavelmente comeu algum algodão doce que eu fiz. Ai, que legal. Porque eu fazia muito algodão doce. Eles me colocavam bastante porque eu fazia muito em pouco tempo. E toda hora acabava o algodão doce. Eles adoravam me colocar pra fazer. E nesse dia específico, eu implorei, falei, por favor, não me deixa no algodão doce. Porque eu ia ficar no backstage e... assim, surgiu uma iniciativa de um casal de fotógrafos que eles vão pros parques e tiram foto dos cast members e postam no Instagram. Fotos profissionais pra eles terem. Fotos, assim, espontâneas. O cara trabalhando e tal, pô, Aí eu maneiro. Eu acho que eu já vi Reels disso. Eles são americanos. São americanos. Maneiro. Cass Candidates o nome. E é muito legal. Eu conversei com eles e falei, eu vou estar no Hollywood tal dia. A gente vai, não sei o que. Eu falei, olha, eu vou trabalhar no Toy Story Land e eu aviso vocês em qual lugar que eu vou estar. E eles me colocaram num carrinho. Só que na hora que eu tava indo pro carrinho, eles, a gente vai ter que mudar a sua função. Você vai ter que ficar no Cotton Candy. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Eu tava toda arrumada. Quando você faz, você fica todo sujo. Fica com algodão doce no seu cabelo, na sua sobrancelha, em tudo. É açúcar pra tudo quanto é lado. Aí, nossa, eu fiquei desolada. E o legal é que, assim, agora, depois que eu falei dessa situação que me perguntaram, por que você queria tanto? Tudo mais. Eu falei, porque aconteceu isso, que o pessoal ia tirar foto, tudo mais, que os brasileiros gostam de tirar foto, todos trabalham. Eu falei, e agora tem uma iniciativa, assim, dos próprios cast members, quando eles vão trabalhar, quando eles vão de guest, eles tiram foto dos outros trabalhando. Sim, então, legal. assim, pra ter esses registros. E é muito legal, né, que agora o pessoal tem essa iniciativa. Sim. Muito bacana. Sim, olha, Julinha, Amamos. entregou muita coisa, hein? Entregou. Entregou lá, matéria entregou de entrega, matéria de entrega. Sim. Esse negócio de dormir tem que ver, hein? Na montanha-russa. Tem que ver o que é isso. Pra não ficar dormindo. Eu tenho minhas suspeitas, já. Ok, ela já tá investigando. Tá investigando. Perfeito. Fala pra gente seu Instagram, onde a gente te acha. Então, eu tenho o meu Instagram do ICP, que é Vivendo com Ju. E Arroba Vivendo com Ju. Vivendo com Ju. Perfeito. Aí eu postei tudo do intercâmbio lá. Show. Isso aí, tá vendo? Se vocês quiserem maratonar os destaques, né? As coisas, vão lá. E você já sabe, né, gente? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam, engaja bastante com a gente, tá bom? E se você quiser participar do História de Orlando, muito fácil, manda uma mensagem para o nosso Instagram. Tá bem, né? Tá bom? Bem. @Histórias de Orlando. Quem sabe um dia não é você aqui contando suas histórias pra gente. Show? Combinado? É isso? É Fechou? isso. Então abre aí, meu anjo. Um beijo a todos e bom domingo. Até o próximo. Uhul!